Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É uma alegria te receber em torno dessa mesa, onde só senta aqueles que são irmãos de coração, aqueles que são irmãos de verdade, porque aqui estamos reunidos em nome de Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, todos nós como filhos de Deus. Nesse movimento para levar a palavra de Deus, levar assuntos que edificam a sua casa e edificam a nossa sociedade. E muito obrigado por acreditar no nosso projeto, por acreditar na nossa comunidade e estar sempre nos acompanhando. É uma alegria tê-los sentado aqui também nessa mesa. E a gente sempre começa agradecendo as pessoas que contribuem com a nossa missão e contribuem com o nosso projeto de evangelização aqui pela internet. E as empresas são Timpani Aparelhos Auditivos, ABS Infraestrutura, Vanessa Betarello, corretora e avaliadora de imóveis, Eversafe, Ariane Cantador e Fotografia, e Digital e Design Social Media, Visual Corte Laser, Depósitos São Cipriano, Edip Peças Automotivas e JS Audimídia, a nossa produtora aqui. E você que está procurando um espaço para gravar o seu conteúdo e não tem o local adequado, os equipamentos próprios, pode entrar em contato com a nossa produtora. Aí na descrição do vídeo está o contato do Janderson. Pode falar com ele que você vai ver que o preço é camarada. É para que você possa também levar o teu material para a internet. E você que tem sua empresa e quer vincular a sua marca a um espaço que leve sempre boas notícias, sempre conteúdo de interesse da população, pode entrar em contato e fazer a sua contribuição conosco, que nós vamos estar vinculando a sua marca aqui também. Já deixa a sua curtida no nosso vídeo, já aciona o sininho aí e se inscreva no nosso canal, que assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas. E compartilha. Tá? Compartilhe o nosso conteúdo. Ah, tem um amigo que é americano e tá lá nos Estados Unidos. Pode compartilhar, porque o nosso canal já está habilitado para as traduções. É isso, Janderson? Para dublagem automática. Pela inteligência artificial. Depois eu vou ver como que eu fico falando inglês. Eu não sei nem falar português, espanhol, devo ficar... vou falando coreano, vou ver lá. Então pode mandar para o mundo inteiro, que agora a gente vai querer ficar internacional, levar a boa nova a todos os cantos do mundo. Irmão Francisco, pode falar olá em português, depois a gente traduz em outras línguas. Hello! Os nossos cumprimentos a vocês que nos acompanham aqui toda segunda noite pelo canal. Mais uma vez estaremos aqui batendo um papo hoje com uma irmã de nossa comunidade. E como vocês viram, tem bolacha na mesa. Se tem bolacha na mesa, tem irmão sentado na cadeira. E hoje quem está aqui conosco é a nossa formadora geral da comunidade, irmã Maria Fernanda, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, gente. Nem sei falar direito, mas eu que agradeço, assim, o convite. Confesso que estava ansiosa para vir, né? Porque, nossa, é tanta coisa. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Achei que ela ia falar mais, estou de boca cheia aqui. Então... Socorro! Vamos começar. Ela já é de casa, né? Eu vou comer na bolacha. Então, por isso que não pode ter comida na mesa, gente. Nós sempre começamos o nosso programa com uma pergunta, dando também a oportunidade da pessoa se apresentar, né? Então eu pergunto, quem é Maria Fernanda? Quem é Maria Fernanda? Bom, Maria Fernanda é filha da Maria Ofélia, neta da Dona Antônia de Somané. Para quem não conhece, fui criada e nascida aqui, lá na Vila Lídia. Aqui em Batatais. Aqui em Batatais. Faz 63 anos
que a minha mãe, né, mora no mesmo lugar. Quando meus avós mudaram para cá, ela tinha 2 anos de idade. Está com 65, 63 anos e eu tenho 48 só de morando no mesmo lugar. Sou a irmã mais velha de 4 irmãos. Sou a prima mais velha de 9 primos. Sou a tia mais velha, né, de 3 dos meus 9 sobrinhos. Sou madrinha de 17 afilhados. Sou missionária da comunidade Divina Misericórdia. Sou eu. E o irmão Eduardo, onde que entra nisso? E sou casada com o irmão Eduardo. O Eduardo falou dela, tu tá vendo? Eduardo, você falou, mas esqueceu. Não esqueci. E sou esposa do irmão Eduardo, né? O irmão da comunidade. Nós agora, segunda-feira, vamos completar 7 anos de casados. Vocês casaram em dezembro também, segunda-feira. Não, nós casamos no sábado, né? Dia 8 de dezembro. No dia da Imaculada Conceição. Sim, foi. Nós casamos. Aí faz 8 anos junto e 7 anos de casado. Que bacana. Fer, e quanto tempo de comunidade? Vou para 16 anos de comunidade. Chão. Nós fizemos um encontro vocacional em 2009, no finalzinho de 2009. E em 2016... eu comecei já fazendo parte já na formação, né? Era lá no Madre. E a gente começou a fazer formação. Marcão que convidou, eu fazia parte do grupo de oração, Nossa Senhora Aparecida. A gente já tinha ali 13, 14 anos de grupo já. E aí nós fomos... Aí você foi fazer uma palestra e convidou. Eu falei, eu sempre quis ir, né? Eu vou. E aí a gente fez o encontro vocacional e em janeiro eu comecei. Eu não sei se o irmão Francisco sabe, mas a gente ganhou a Maria Fernanda pelo estômago, sabia? Meu Deus do céu. Não só te comer tanto. Não. É por causa que ela trabalhava lá numa fábrica Universal, que tem lá na Fotoalbo. E aí a gente esteve lá, ela falou que ia. Aí eu falei assim, eu posso ir almoçar lá? Eu vou lá uma vez por semana. E aí ela começou a ir uma vez por semana. Almoçar. Depois tinha 2. Quando vê, tava indo todo dia, almoçava e ficava. Até umas amigas minhas falavam assim, onde você almoça? Eu falei assim, vou lá na comunidade. Algumas foram comigo algumas vezes almoçar lá. E aí a gente foi mesmo, era até legal. Eu falo assim que foi uma experiência, porque eu nunca tinha comido mamão afogado, mamão verde. E foi a primeira vez na comunidade. Aí um dia eu cheguei, era o seu Geraldo, que era cozinheiro. Aí eu, né, da comunidade... São só coisas que oferece. Aí eu falei, nossa, é chuchu? Ele falou, não, é mamão. Eu falei assim, mas mamão cozinha. Faz a mamão afogar. Ele falou, era o que tinha. Aí era numa sexta-feira, né? Não fazia carne. Aí eu falei, ai, que legal. Comi como... Se eu não tivesse perguntado, eu ia comer como chuchu. E ela fala isso hoje, a gente às vezes... me leva à reflexão, né? Hoje a gente fica discutindo, né? Fala assim, gente, não tem dinheiro pra pagar a conta, a gente precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo outro. E a gente olha pra trás, nós já teve bem pior, né, irmão Francisco? Pior assim, nessas questões, não que era ruim. Os primeiros passam por maiores dificuldades, né? Até ir se acertando e se organizando. Então, geralmente os primeiros irmãos... que é aqueles que caminham por primeiro, são os pioneiros, ou aqui a gente chama de dinossauro, né? Eles abrem caminho, né? A turma nova que vai chegando já vai encontrando asfaltado, com energia elétrica, com água, tudo. Agora a gente teve que meter um enxadão e abrir. Eu falo para os meus irmãos, né? Eu gosto muito de comentar com os irmãos, né? De comunidade. Principalmente nas formações. Eu falo assim, vocês pegou tudo bom, gente. Eu ainda cheguei um pouquinho... Tem gente mais velha do que eu na comunidade, ainda passou mais perrengue do que eu. Mas nós não tínhamos o privilégio que hoje muitos têm. Nós teve que batalhar e buscar. Quando vocês falam assim, chega tudo asfaltado, e de fato, né? Porque literalmente nós chegamos, a gente fala assim, nossa chegada... hoje nem sempre, mas todos passam pela casa-mãe. Nem que seja para conversar com o irmão Francisco. E quando nós chegamos, aquilo era tudo terra. Era tudo terra. Hoje a gente chega, era terra, e no final da terra tinha um barracão lá com contrapiso, que falava que aquilo era igreja. Né? E foi durante muitos anos que a gente rezava, celebrávamos, fazemos o cerco de Jericó. Lembro que o primeiro cerco de Jericó que nós fizemos ali foi dentro daquele barracão, puxando uns lençol para fazer a capela do Santíssimo.
e era tudo terra. Hoje a gente chega lá com a graça e a misericórdia de Deus, tudo asfaltado, tudo já cercado. Agora, enfim, a igreja sendo construída mesmo. Graças a Deus. E a gente olha assim, nossa, quanto dinheiro. E a gente pode falar aqui com todo o coração, nenhum centavo disso passou na nossa conta. A gente nem sabe, a gente sabe de onde veio, de pessoas que doaram tudo, mas é algo que é onde... Eu acho legal quando vem o irmão da comunidade que a gente começa a ter essas reflexões, que a gente vê como é verdadeiro quando a gente fala assim, até aqui o Senhor nos ajudou, porque é só Ele, porque... Eu falo assim, eu tenho algumas lembranças, né? Porque quando eu comecei na comunidade, eu ainda era irmã de aliança, então eu tinha meu trabalho e tudo. Só aí, quando eu fiquei de férias, eu fui para fazer os exercícios espiritual, né? Que era de terça-feira. E a gente ia pro fundo da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, né? Das 7 às 4. Ia pra casa-mãe depois. Terminava a adoração. E a pé. Não, eu cheguei, já tinha perua e o gol. Cheguei, já veio. Eu já tinha perua e o gol. Entrava às 7 horas, saía às 4, em jejum, né? Eu lembro que a minha primeira vez, o Marcão pôs um filme, eu falava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui nesse lugar? Assistindo esse filme, um sono, falava isso com fome. Aí ia pra casa-mãe. Da casa-mãe a gente encerrava com a oração, a adoração, a missa, depois que ia jantar, né? E era sopa. Era sopa. Aí a primeira vez eu falei, meu Deus, morrendo de fome, eu vou ter que comer essa sopa? Ah, não vou dar conta. Ainda era... colocava as panelas ali na muretinha, né? Não tinha nada ainda reformado. Nós não tinha nem cozinha, nós lavava a louça no tanque. Aí eu falava, gente, e assim, era pra gente falar, não vou voltar mais, né? Mas aquilo ali era tão gostoso, encheu gente. Nosso coração, né? Era muito bom, era muito gostoso, muito divertido. E hoje, assim, quando a gente conta pros irmãos, às vezes eles falam assim, irmão Francisco vai fazer uma caminhada. Eu falo, vocês não sabem de nada de caminhada. Hoje vocês só caminham, né? Mas era muito gostoso, assim, foi muito... Eu me apaixonei por aquilo e foi tudo isso que eu vivi, né, no início, que me fez largar tudo e falar, é isso aqui que eu quero, hein, gente, tá com esse povo doido, porque nós era doido, gente, nós é cada coisa, mas eu quero ficar com esse povo doido. A gente vê, e às vezes até nós, né, a gente às vezes nos pega reclamando, não, onde já se viu fazer isso, nossa, é muito cansativo, a gente esquece o que a gente fez lá atrás, né? Muita coisa. A gente fazia muita coisa. Como que o carisma precisou sendo tatuado, né? Assim, tatuado à força na gente para que hoje... Porque hoje os irmãos reclamam de vir na formação. Você como formadora geral, nós vamos entrar nesse assunto, que você é a laranja da comunidade. Por que a laranja? Porque você fica no espremedor. De um lado tem os irmãos que não querem ter formação, do outro fica o irmão Francisco te apertando para fazer formação. Então você é a laranja que tem que dar o suco ali. Porque não sei o quê. E a nossa formação era isso. Era ir 7 horas da manhã para a igreja, ficar em jejum até às 4 e... Sem choro e sem vela. Não é ficar em jejum até às 4, ficar lá até umas 4 horas aí, ficar em adoração até às 7, ter a missa e depois comer a sopa. E isso era toda semana. Era toda terça-feira. Toda semana. Toda terça-feira. Hoje o irmão Francisco marca um exercício desse uma vez a cada 6 meses. Eu ainda tenho um ou outro que dá um jeito de escapar. Um atestado médico. É verdade, não tem... E assim, mas só que eu falo assim, que muitos de nós foi forjado no fogo, né? Porque isso fez com que a gente ia ficar realmente quem tinha vocação, né? Quando eu tive o meu primeiro exercício, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Só que eu saí de lá com vontade de voltar no próximo. Eu não queria ficar sem ir, né? Eu queria até fazer parte. Tanto é que aos pouquinhos eu fui fazendo parte, comecei a almoçar lá no Madre, lembra? Eu queria estar junto. Então, eu falo assim, que isso fez com que a gente fortificasse, fortalecesse a nossa vocação, né? E decidisse por um sim que a gente sabia que não ia ser fácil. E não é fácil. Não foi uma escolha assim de falar, nossa, é porque é fácil. Não foi fácil. Às vezes os irmãos hoje estão chegando, tem alguma dificuldade, mas essa dificuldade a gente passou junto também. E talvez de maneira mais pobre, né? Porque naquela época a gente tinha nada.
Nada. E era tudo a pé, tudo. Eu lembro quando a gente ficou em Cajuru, gente, nós andava quantos quilômetros? Ia na missa, ia fazer missão no hospital, ia buscar doação de bicicleta. A gente buscava doação num caixotinho de bicicleta, gente. E aí eu falo assim, isso forjou a gente, porque se a gente, não foi fácil a gente desistir, né? Se a gente tinha ter desistido. É importante quando a gente traz isso, não é falar assim, os antigos são melhores. Não é. Porque naquele momento era necessário isso pra gente entender o que é o carisma. Sim. Porque o irmão Francisco, ele não ia dar conta de explicar o que é o carisma sozinho nos anos que iriam vir. Então, de uma forma ou de outra, os primeiros, isso a gente vê se repetindo em tantas outras comunidades, né, irmão? De acordo, claro, com o carisma de cada uma, né? Mas eu lembro de uma comunidade, quando a gente foi fazer a escola de consagrado, eu lembro que o fundador falou assim, gente, no começo, eu chamava os membros da comunidade, colocava um saco na cabeça deles escuro para não ver nada e soltava eles andando na grama. Nem eu entendia porque eu estava fazendo aquilo. É louco. E aí depois eu achava aquilo lá bonito. Aí ele foi entendendo, né, que deixar que Deus guia, deixar que Deus leva. Eu lembro que uma vez até mesmo o irmão Francisco foi fazer uma dinâmica com a gente, onde um vendava o olho, colocava a mão no ombro do outro e o outro tinha que andar e o de trás tinha que ir seguro. E ele mesmo foi passar numa porta, não sei se você tava, foi lá na onde que é o sindicato rural. Não tava. Uma vez foi passar numa porta, a porta era de 2, só que a pessoa tava do lado. O irmão Francisco passou, o colega vendeu com tudo com a cara na porta. Mas era coisa que naquele lá atrás, para nós, era brincadeira, era diversão, era loucura, era engraçado. Mas hoje, para nós entendemos que nós ficamos tanto tempo em jejum para entender que a nossa fome tinha uma esperança no final que daqui a pouco a gente ia comer. E quantos irmãos nossos de rua não tem isso? Sim. Né? De dormir no chão duro, né? A dormir aqui e tudo, mas daí 2, 3 dias a gente estaria dormindo numa cama. Quantos irmãos nossos, igual o nosso preâmbulo fala, né? Quanto o Cristo está jogado na sarjeta. Né? Então hoje, para nós, para a gente poder passar isso na formação, tá aqui falando dessa forma bonita, a gente precisa sentir na pele. A gente precisou viver isso, né? Claro. E eu falo assim também, que isso pra gente entender também que o carisma, ele é muito lindo, mas ele também vai trazer muitas dores. Vai exigir da gente muitas dores. E dores de lágrimas, porque teve dias da gente chorar mesmo. Rir muito, mas a gente chorar. De não conseguir alcançar um objetivo, ou de tomar o cuidado que a gente... Quando eu estava em Cajuru, que morreu o primeiro que eu estava na comunidade, assim, de vida, eu falava assim, meu Deus, eu quero tanto ir ver. O irmão Francisco olhou para nós. Vocês têm que ir acostumando. É assim mesmo. E nós lá tudo chorando, porque a gente queria vir, né? E não veio. Então, assim, foi coisas assim que fez a gente chorar, mas que fez a gente entender que o carisma, ele é muito lindo. Esse carisma, ele é muito lindo, mas ele também vai trazer muitas dores pra gente. Vai exigir da gente, assim, esse sim verdadeiro. Não vai ser a gente não vai conseguir ficar nesse carisma com um sim, assim, pela metade, porque ele vai exigir da gente por inteiro. Ou você é, ou você não é. Porque ele vai trazer vai trazer pra gente essa vivência na prática, mas vai trazer também a vivência da alegria, não só da tristeza, mas da alegria também. Vai trazer muita alegria. Eu sou feliz, eu choro, eu brigo muito, grito, mas eu posso falar que eu sou muito feliz nesse carisma. Eu tenho certeza disso hoje, né? Vamos deixar o velho falar. Não, eu ia perguntar para Maria Fernanda, você caminhou algum tempo Aliança, morando na sua casa, tendo seu trabalho, e nos finais de semana, nas horas que podia, estava sempre na comunidade. Quando você deixou o seu emprego e veio para a comunidade de vida, para qual casa você foi? Qual que era a tua missão? Na época, assim, né? Eu nem sei falar como que aconteceu de mim, né? Se você me perguntar como se deu isso, não sei. Um dia eu cheguei pro Marcão, falei, Marcão, eu vou pra comunidade de vida. Nós ficamos 1 ano rezando, né? Pra essa comunidade de vida. E aí, sei lá, quando eu vi, eu já tava dentro da comunidade. E olha como que é, naquela época, a gente era em menos, a gente tinha a possibilidade de ter formador individual. Eu era o formador individual da Maria Fernanda. Sim. Então, além das formações conjuntas, toda semana a gente sentava e fazia formação individual. E a gente ficou 1 ano rezando para discernir. E aí eu vim para a comunidade, aí logo no início eu fui morar com o Marcão, em São Carlos.
Eu fiquei um tempo com o Marco em São Carlos, porque nem porquê, né? Mas eu fiquei um tempo lá com ele. Porque eu lembro, ia sair Cajuru. A gente estava acertando a questão de abrir a casa em Cajuru. E era você e mais uma menina que ia vir. Era eu e a Lívia. A Lívia. E a Lívia, que era de Franca, que ia vir. E aí eu lembro como você falou assim, ô Marco, tem as duas, e hoje a gente ainda não tem uma casa feminina, nós temos a irmã Selma, mas a irmã Selma dorme num quartinho lá, que a gente só tinha a irmã Selma mesmo, e não cabia. E elas vão pra Cajuru, só que vai demorar aí uns 45 dias pra ir. Tem como você e a Vanessa receber elas aí na... E quando ela fala que foi morar comigo em São Carlos, não foi morar lá na comunidade, foi morar lá na minha casa. Ela e a Lívia. Moramos junto com o Marcão mesmo, Comigo na e com a casa Vanessa dele. aí, Foi lembrei. foi com o Marcão mesmo, nós moramos junto. E aí, depois de um tempo, eu fui para Cajuru, Aí- né? Cajuru ficou pronto. Aí deu Aí certo. nós aí fomos foram- para Cajuru. Nós ficamos 3 anos em Cajuru. Mas no início eu fui morar com o Marcão. Aí lá. Era Bom. muito engraçado. Aí qual que era a minha missão? O que eu vou fazer? Na escala, cozinhar. Aí eu falei, gente, eu não sou cozinheira. Eu não sei cozinhar. Não sei cozinhar. Falei, meu Deus, vou ter que cozinhar. E fui pra cozinha no primeiro dia. Meu Deus, eu nem sei que jeito que saiu a comida, mas saiu. Aí eu falava assim, Marcão tá doido, meu Deus, me colocaram na cozinha. E aí depois eu acho que os próprios meninos da casa foram percebendo que eu não sabia cozinhar e eles me ajudaram. Aí eles falavam assim, não, vou deixar que o café eu faço. Pode deixar que eu preparo. Eu adianto. Eu falei assim, gente, que eu não sei mesmo. Mas a minha primeira função foi cozinhar na comunidade. Eu fiquei uns dias cozinhando. Eu falava, ai, meu Deus, eu nunca vou sair dessa escala, meu Jesus amado. Ela ficou um mês em São Carlos, não ficou o tempo todo cozinha, tá reclamando que ficou muito tempo na cozinha. Eu não acredito que eu vou ter que ficar aqui nessa cozinha, meu Deus. Ai, eu demorei. Mas foi um período muito frutuoso, né? Assim, a gente se divertia muito, porque era um contato muito próximo, que nem eu e a Vanessa, a gente estava lá muito isolado. Né? Porque tínhamos o irmão Júnior e a irmã Renata já estavam começando a se aproximar, mas ainda distante, né? Tinha alguns outros amigos, e de repente, assim, a Maria Fernanda, ela era de vida agora, mas já fazia quase 2 anos que estava caminhando conosco. 3, eu caminhei 3 anos. 3 anos, então assim, a gente já tinha contato, então foi muito legal, né, assim, de partilhar as orações, partilhar os momentos. E foi bom porque eu tive, assim, uma experiência, porque aliança era uma coisa, né? Você não tinha aquele contato ali com os acolhidos diretamente. E quando eu fui para lá foi bom, porque a gente tinha o contato com os acolhidos, né? Eu lembro do seu na mesma Luizinho, chácara, né? Tinha. Então a gente pegou já uma amizade, assim, que aí tinha o seu Luizinho, né? Que depois, quando ele ficou 2 vezes, aí quando eu vi ele de novo, eu falei, gente, eu não acredito, ele conversava comigo o dia inteiro. E hoje ele tá lá na casa, né? Infelizmente, já debilitado, né? Bem Mas ele tá lá. debilitado. Tinha o índio, lembra? O índio contava as fofocas da cidade inteira. Então, assim, foi uma experiência muito rica, porque a gente teve esse contato direto com os acolhidos, né? E aí eu não tinha isso diretamente. Foi bom, foi muito bom. Aí depois eu fui para Cajuru. Aí Cajuru já era totalmente diferente daquilo que eu tinha aprendido lá, mas foi uns anos assim bem bom. Cajuru, na verdade, não era uma casa de acolhida, missão. Missão, não. Era uma casa de formação, né? Formação. Mas tinha uma estrutura fantástica, né? Uma igreja histórica, né? Sim. Eu acho que é centenária. Muito grande, bonita. Igreja São Sebastião, bem ao Comunidade lado São ali da Sebastião. rodovia. Um espaço de gramado, horta, dá pra criar galinha, a casa. A gente fez as adaptações na casa para reformar, para poder acolher os irmãos, né? E as irmãs. E aí ali seria a formação. Sim. Como é que você foi? Com quem que você foi? Como é que Aí, foi isso? na época, a gente estava lá, né? Aí foi eu, o Paulo. Aí eu fui morar com o irmão Paulo. Na época era irmão, né? O irmão Paulo e a irmã Paula. Eles moravam na casa. Eu e a Lívia fomos morar com eles. Eu tinha acabado de morar com o Marcão, nós fomos morar com eles. Ela ficava sendo adotada pelos casais. Fui morar com o Paulo. Aí era o Paulo, né? Com Ana Paula. a Ana Paula e a Duda. A Duda era o nosso mascotinho, né? Aí tinha o Seu Divino, o irmão Geraldo, tinha o Juninho, o Fernando,
tinha Wesley. o Wesley, tinha Alguns de São Carlos, Car- né? Foi. Jean, eu acho que foi. alguns de São Carlos que foi pra lá. Teve alguns de Batatais também que foi, mas não ficou. Mas nessa turma toda ficou o Divino, né? Que ele ficou um tempo com a gente, depois ele voltou. Mas quem ficou mesmo até o fim, quase o fim, foi o irmão Wesley, né? Eu e o irmão Wesley que ficou lá. Mas aí depois foi o irmão Giovanni pra lá também, que ficou, né, com a gente. O Fabinho, que faleceu, também ficou um bom período com a gente também lá. Também ficou bastante tempo. Ficou. E a gente tomava conta do espaço, como o irmão Francisco falou, né? O lá espaço era grande. Grande, né? É O espaço grande. é grande. Era a casa de formação, então a gente não tinha essa questão assim de missão com os acolhidos. Era missão nossa, era com a igreja, né? Era dentro da igreja. Então nós éramos responsáveis pela adoração de quinta-feira. Tinha as visitas e as orações na sexta com no hospital. Aí a gente começou a fazer a parceria com o Apostolado das Almas, né? Que a gente fazia também, ia toda segunda, a gente rezava lá com o Apostolado das Almas, participava da missa, ia no grupo de oração. Aí a gente tinha essas missões e todo dia a gente tinha formação, né? A formação era todo dia. No início começou a ir os irmãos, né, das outras cidades, né, de Batatais, São Carlos, que vocês moravam lá, vocês vinham, dava formação. E nós que tava lá, né? Que a gente dava formação todo dia, quase. A gente tinha o dia ou outro, mas aí a gente também tinha a dona Carmela, que dava formação para nós também de catequese. Tinha o Solelos também, que ia lá. Ele é biólogo, né? Ele era doutor. E ele foi reitor da USP muitos anos. E ele gostava de ir lá, né? Ele catava saquinho de lixo, aí ele ia explicar para nós a química, aquelas coisas, tudo. E ele ficava lá com a gente. E ele adorava, né? Porque era uma alegria para ele, depois de tantos anos, tá com aquela juventude, tudo que não sabia nada. E ele explicava tanta coisa. E aí a gente tinha formação todos os dias. Então, a nossa missão mesmo era mais na igreja. E tudo isso a gente não tinha transporte, era tudo a pé ou dependia da carona dos outros. E quem cozinhava lá? Lá era o Sô Carlos, o baixinho. Sô Só Carlos. Rio Preto. Neponiceno, não é? Era, isso isso mesmo. Era Sô Carlos, né? Ele ficou bastante tempo com a gente lá. Mas já passou gente nessa comunidade, hein? Já. Meu Deus. E ele que do céu. cozinhava. E ele não deixava ninguém entrar naquela cozinha, né? Com o tempo, ele ficou 2 anos lá com a gente. Ele não deixava ninguém entrar na cozinha. E ele que cozinhava. E aí, e de sábado e domingo, para folgar ele, o Negão, que era o irmão Wesley, né? E o Fabinho que ia pra cozinha. O Negão cozinhando e o Fabinho ajudando. Porque o Negão é daqueles que cozinha, mas você tem que... Tem que ficar limpando. Porque junto uma panela... Teve uma vez Você tá escutando aí, teve uma vez Você a tem que cena ir dele. cozinhando, você tem que ir lavando, porque você não dá conta. Não sei se foi no Vene Creator, que foi, que o pessoal tava lá, ele tava ajudando na cozinha. Ele foi tirar uma assadeira de pernil Foi no Vene Criado. e ele levou um escorregão. E essa assadeira. Pá, ele caiu no chão e a assadeira aqui, ó. A assadeira não caiu um pedacinho de carne. Não, Ele se borrachou, mas a assadeira ficou em pé. Não, no Vene Creator também foi outra cena, assim, que eu falo, na cozinha só tinha os mancatolanos, né? Porque na época tava o Negão, porque ele tinha Feito uma rompido cirurgia. o tendão, o Fabinho do pezinho. Que não tinha Aí- metade. Aí tava a Gente, Dona vai ser Maria, Se ela continuar falando, vai ser tudo cancelado. Fabinho do Pés, né? Ele tinha o pé cortado. Apareceu, gente. Já. tinha a Dona Maria, que também mancatolava. Eu não lembro dele, um moreninho que ficou um tempo com a gente, que ele cozinhava na Bom Pastor. Quando a Bom Pastor começou, ele tinha um problema na visão. Só que ele cozinhava, tava ele. E o Miguel. Só que ele estava tudo Se juntava os 5, tava dando uns 2,5. E foi os que cozinhou para mais de 200 pessoas no Vene Criado. Quase 300, não foi? Nossa, Foi eles que Nosso cozinharam. tinha quase 300 pessoas. E a Lucimar, né? A irmã Lucimar também estava ajudando. Mas eu falo assim, aí teve uma hora no dia do Vene Criado que eles foram sentar lá na horta. Aí foi o Negão, o Fabinho e o Miguel. E o Miguel tinha cada rachado no pé desse tamanho, com dor.
E eles veio vir. Aí ele levantou, né? Ele falou assim, tava fumando, porque eles fumavam, aí sentou lá na horta. Aí eu sentei lá junto com eles. Aí, de repente, eles levantou assim, né? Pra ir embora. Falou, não, vamos embora. Aí primeiro levantou o Negão, de um lado mancando. Aí depois foi o Fabinho do outro. E depois o Miguel. Eu falei assim, gente, é esse povo que tá fazendo essas coisas que só a comunidade oferece pra você. Você contar, o povo não acredita, mas era esse povo, gente. Não vendo criado, era tudo esse povo que tava lá ajudando. Ô, Fer, mas antes de você chegar na comunidade, a gente já começou falando da comunidade, falando desse período que você entrou, antes da gente chegar nessa fase que você tá agora, como formadora geral, né? Falar um pouquinho da Escola de Consagrados, também como coordenadora lá de uma casa de Serrana. Mas como que foi antes de você chegar na comunidade? Você sempre foi de igreja? Fala um pouquinho da tua experiência de fé. O que te levou a... Porque todos nós que somos consagrados, alguma coisa nos trouxe até aqui. Como que foi esse caminhar seu? Olha, eu fiz a primeira comunhão, eu tinha 10 anos, não voltei mais na igreja, né? Fiz a primeira comunhão, não voltei. E a casa da sua mãe é ali pertinho da igreja de Nossa Senhora Aparecida. Sempre, Fiz ali também a catequese e tudo. Eu fui uma das primeiras turmas de catequese, né? E fiz a catequese e não voltei. Aí, quando eu tinha 18 para 19 anos, foi quando começou a se rezar para o grupo de oração Nossa Senhora Aparecida. Eu fui convidada para fazer o TLC. Só que aí, nesse meio de 10 anos, eu ia algumas vezes esporádica no grupo de jovens, que era o único que tinha na cidade, que chamava Jumac. Só que naquela época era lotado, mas já era algumas vezes, não participava assim direto, não. Eram coisas assim esporádicas. E aí o pessoal do grupo de jovens me chamou para fazer o TLC. Que era o único encontro de jovens que tinha. Não, já tinha o Sene, né? Mas não da nossa, o lembro. Sene era da São Sebastião. Mas ali era. Eu fiz o terceiro, né? TLC. E aí eu fui. Eu fui convidada para fazer o TLC. Só que o TLC tinha um processo, né? Você era convidada, você tinha que dizer sim. Depois, tinha um tempo ainda para você fazer o encontro realmente. Aí, nesse período, a Dora, né? Ela é minha prima, nadadora, ela começou a rezar para o grupo de oração Nossa Senhora Aparecida. E ela saía de porta em porta chamando o povo para ir rezar o terço. Aí ela falou assim, você vai fazer o encontro, por que você não vai rezar o terço lá com nós? Vamos lá, que nós estamos com o grupo de oração e tal. E aí nós começamos a rezar também. Aí eu comecei a ir toda quinta-feira no grupo de oração, rezar o terço, né? Porque nós começamos rezando o terço. Aí depois fomos fazendo experiência. Aí eu fiz o TLC, coordenei o grupo durante 6 anos. Grupo de jovens. O grupo de jovens durante 6 anos. Aí, só que nesse período eu continuei fazendo... fui fazendo experiência de oração, fui caminhando e fui pegando gosto, né? Aí a gente começou a formar as equipes. Isso é da época do Diácono Ayrton ali. A gente começou fazendo as equipes do grupo de oração, né? O Diácono Ayrton, no início, ele começou com a gente, né? Demorou um tempinho, mas logo ele veio também. Só que ele sempre apoiou desde o início. Mas ele não começou logo no início, O senhor né? lembra do Diácono Ayrton, irmão Francisco? Foi da tua época também que Batatais, né? Não, quando eu cheguei aqui, ele estava em ativa. Já tava. Ele parou mesmo quando ele ficou bem doentinho mesmo. Mas ele ficou firme, né? E ele sempre apoiando o grupo, e ele ficou ali com a gente. E a gente fazendo experiência de oração. E aí foi formando-se os grupos, né? Os ministérios. De ministérios dentro do grupo. Eu comecei com o Ministério de Criança e Acolhida, né? Aí um dia chegaram para mim, você prega, você vai pregar. Eu falei, não prego, gente. Não, você prega? Eu falei, não prego. Aí eu falei, então tá, vamos embora. Aí eu descobri que Deus tinha me dado o dom da palavra e foi embora, né? Eu falo demais. Mas aí foi indo, Deus era isso mesmo. Aí depois eu ficava na acolhida e ficava na pregação. Aí foi quase 14 anos de grupo. E caminhando. Aí depois de 2 anos de oração, aí foi fundado o grupo de oração. Depois de 2 anos? 2 anos. Porque quando a gente iniciou, né, a dona Neuza sempre falava isso, né? Que era aquele povo
antigo da renovação, e elas eram bem ali. Tinha que Neuza, seguir direitinho. Regina Maura, na Aurora. Sim, elas eram bem ali. O que Noé, Melquisedeque, Abraão. Mas assim, eram senhoras de muita oração. Então elas sempre diziam que isso tinha que ser a base de oração. E hoje eu vejo o grupo Nossa Senhora Aparecida, às vezes, né, tem época que tem muita gente, tem época que tem pouca, aí o povo vai acabar. Eu falo, não vai, gente, porque isso não foi fundado por vontade nossa. Isso foi feito um trabalho, assim, eu posso falar porque eu fiquei no início. Foi feito um trabalho, assim, a gente era seguida à risca. Não pode fazer isso, viu, meninas? E a Dora sempre seguindo, muito obediente, né? E ela levou muita gente. A maioria dos servos do grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, que está lá desde o início, a gente pode falar que a Dora lutou muito pela gente. A gente faltava do grupo, ela ia saber por que não ia, por que não estava. Se você não ia rezar o terço, por que você não está rezando? Por que você... Né? E eu sempre disse para ela assim, que eu sempre rezei por ela, porque eu sempre lembrei que ela foi uma pessoa que insistiu muito para mim começar na caminhada, na igreja, né? Ela insistiu muito, tinha vezes que eu não queria ir, ela, não, vamos, e fomos. Então, eu rezava muito para ela, assim, porque muitos de nós foi por chamado dela, ela insistiu muito para a gente ir, né? Deus usou ela muito no nosso chamado, na nossa vocação. Foi muito bom. E aí, a gente começou nesse grupo e tinha uma turma grande, né? Muitas vezes o irmão Francisco ia lá, ele o Renan, o Alencar, João de Deus, né? Ia lá dar formação para nós, não é assim. Aí já não é mais Abraão, aí já vem para Miqueias, Davi, já tá adiantando um pouquinho a Bíblia. Não, mas era, né? Porque elas também... E aí teve um período, né, que a dona Neuza se afastou um pouco, elas se deram uma afastada, né, assim. É por causa da própria idade. E também, saúde. né, elas também já tinham... Eu falo assim, que eu acho que elas... Falou assim, gente, já contribuiu com a igreja, né? E aí começou, né? O irmão Francisco, Renan, Alencar, João de Deus. Aí começou já esse povo já pegar mais, assumir mais as formações. O Alencar tá até hoje lá, né? Aí o Alencar afastou, né? Porque, na verdade, o Alencar era do grupo São José. Ele, o João de Deus, né? E o Renan era... E o irmão Francisco era do Nossa Senhora. Mas tinha essa união, né? Sim. De um ajudar o outro a formar, a fundar e ter essa dificuldade. Então era muito gostoso. Então a gente ia nessa experiência de oração, aí era todo mundo junto, né? Todo mundo... E aí, assim, era 30, 40... Retiro de carnaval. Os retiros de carnaval. Mas eu acho assim, é interessante até eu pontuar uma coisa para você que está nos assistindo, de repente não entender errado. Sempre Deus coloca um propósito para aquilo que a igreja necessita, que o povo precisa, né? E cada coisa no seu tempo, né? Eu sempre digo assim, o grupo de oração, por exemplo, é o cenáculo, né? Mas precisa fundar as comunidades. Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. É o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado, eles ficaram em oração, e aí depois saíram e foram fundando as comunidades de Corinto, Éfeso, etc. Então, ou seja, a gente precisa entender isso. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Para as pessoas não entenderem que, por exemplo, nós tivemos aqui em Batatais, eu estou falando de Batatais, mas você aí na sua cidade, na sua realidade, você com certeza tem essa questão também. Por exemplo, aqui nós tivemos o grupo da São Sebastião, que não existe mais, mas ele deu a sua contribuição. Sim. E aquilo que Deus queria dele era aquilo que ele fez. O grupo de Nossa Senhora Auxiliadora, o que Deus queria do grupo de Nossa Senhora Auxiliadora, ele contribuiu. Naquele tempo, seja com as pessoas que estão aí hoje, até hoje na igreja, muitas delas em outros grupos de oração, seja com as pessoas que tiveram vocação, que tiveram chamado para outras missões, seja para... Os próprios serviços. Nasceu dentro os próprios serviços. Ali, e os próprios serviços da igreja paroquial. A própria comunidade nasceu na oração. A dona Neuza era do grupo de oração da matriz, era do centro, que também não existe mais. Né? Então, a gente precisa só entender isso para depois a pessoa não achar que o grupo parou, então é porque não era de Deus. Não é que não é de Deus, é que era aquilo que Deus queria, ele fez. Sim, e falando assim dessa questão
igual a gente fala, lá do Grupo Nossa Senhora Auxiliadora, até a nossa comunidade. Ela não nasceu propriamente nem do grupo, mas os primeiros a pegar a ata de fundação era mais ou menos a lista de servos do grupo de Do oração. grupo de oração, sim. Porque eram os que estavam ali, né, contribuindo. Ô Fer, mas antes, então, de chegar no grupo de oração, né, você falou aí tudo, e eu vou tocar num assunto que eu sei que é muito pessoal, mas é interessante para ver, porque a gente tem noção... Uma moeda de R$1 é grande, irmão Francisco? O tamanho dela? Não. A moeda, geralmente, e não era de R$1, né? Tava no teu bolso. Não, era de 50 centavos. Então, moeda de 50 centavos menor ainda, porque no peito, além do coração, você leva... Uma bala, um tiro, né? Você não sabia disso, sabe? Não sabe? Eu levo. Conta. Conta, você sabe, a gente já contou Não, muito. e eu, assim, na verdade, né, aí eu comecei a minha caminhada, né, mas eu sempre tive ainda, no início eu tinha um pezinho na igreja e um pezinho no mundo, Um né? pacote. Pezinho no pagode, um pezinho no pagode, né? Então eu sempre ficava assim, ou um pedacinho de cá, um pouquinho de lá. E um dia, o grupo, e só que nesse dia eu tava com a igreja. Ah, Eu tava com a igreja. Eu fui o grupo de jovens queria fazer um piquenique. E nós fomos fazer um piquenique. Onde que nós vamos fazer o piquenique? Gente, juro por Deus, eu sugeri de início no bosque, mas ninguém quis ir no bosque, o povo quis ir pra cachoeira. Eu falei, então tá, mas não vai pra cachoeira. Cachoeira você... e até cabe um parênteses aqui, não é porque você tá no grupo de jovens, na igreja, você não pode piquenique, sair, que você não pode ir churrasco, uma festa, uma coisa. Então foram na cachoeira. Nós Cachoeira é um fomos na espaço que nós temos aqui em Batatais. E no Parque foi uma Alto. época, assim, que a cachoeira estava sendo muito bem visitada. É muito bem cuidada. Tinha turista para tudo com que é lado, ônibus de turista, e o pagode rolava lá, então era muito gostoso mesmo, né? E eu fui. Vamos. E, né, tinha hoje naquele espaço não tem mais quiosque, né? Mas tinha uns quiosques que ficavam do lado de lá. E eu fui lá nos quiosques, as meninas, nós já tá aqui, vamos tomar uma cerveja. Falei, então é mesmo, vamos tomar uma cerveja. Só que Piquenique já virou churrasco. vamos tomar uma cerveja. Piquenique evoluiu. E aí, como eu falei, um pezinho na igreja, um pezinho lá, né? Então você não tá nem aí, vai tomar cerveja. Aí nós fomos comprar cerveja. E eu fui comprar cerveja. Só que na hora que eu cheguei lá, os meninos falaram, eu bebi um copinho, ninguém quis mais. E a cachoeira lotada. Aí eu falei assim, vou pegar e vou jogar essas... Latinha. não, joguei a cerveja fora, porque estava quente, ninguém bebeu mais. E falei, vou levar lá pro homem as 2 garrafas. E fui, só caí no meio do caminho, encontrei meus parceiros. Encontrei 2 amigos meus de Franca, que tinham vindo pro pagode. E nós ficamos conversando. Eu de costa pra cá, né? E eles de frente. E a gente conversando, mas você não vai no pagode? Eu falei, daqui a pouco eu tô lá. Vou deixar eu tô com os amigos da cachoeira, do grupo de jovens, mas daqui a pouco eu tô no pagode. O pagode era no bosque. É por isso que eu queria ir no bosque. Porque Eu já queria aproveitar a viagem. Mas o pagode era no bosque, né? Mas eu falei, não, daqui a pouco eu tô lá, vou acabar aqui e tal. Só que nisso, lá onde tem areia, você passa na frente, tem areia, ali o povo jogava bola. E tinha um pessoal jogando bola. E começou a sair uma briga ali, eu não sei que... Que ela não tinha nada a ver com a briga, deixa claro isso. Aconteceu uma briga ali. E aí o pessoal veio correndo, veio uma turma correndo, assim, né? Porque a briga saía, você vinha correndo atrás, né? E, de repente, a briga voltou, começou a voltar aqui pro Parel de novo. Só que o moço já estava dando tiro. E aí esses meus amigos falaram para mim, olha, nossa, tá dando tiro, meu Deus, vamos sair daqui que tá dando tiro. E eu falei assim, meu Deus, já pensou se eu levo um tiro? E eu virei e levei o tiro. Só que na hora eu não senti. Se eu falar para vocês que eu senti na hora, eu não senti. Só que eu fiquei com aquilo queimando. Eu falei, meu Deus, será que eu levei o tiro? Quando eu abri a blusa pela primeira vez, eu não senti o tiro, eu não vi. Quando eu fui, eu falei, não, mas ele tá queimando, porque o tiro ele queima, né? E eu falei, nossa, que queimado. Aí quando eu fiz a segunda vez, eu acho que a moeda saiu do lugar. E aí começou o sangue espirrar e eu falei, eu levei o tiro.
Meu Deus. Aí eu corri. Falar só porque da moeda. Ela estava com uma blusa, com uma Eu camiseta que tava tinha um com uma- botãozinho Uma moeda no e uma bolso. moeda no Não, bolso. era as moedas mesmo. Era. Eu tinha comprado, eu tinha mania de usar, de pôr o dinheiro no sutiã. Tinha aquelas bolsinhas da Não, moeda. não era bolsinha, não. Era Era moeda moeda. mesmo, era o dinheiro embrulhadinho. E quando eu fui pagar a cerveja, eu peguei o troco e pus colocou. as moedas ali. Beleza, normal. E aí, beleza, aí eu vi os meus amigos, aí eram meus amigos, né, do meu tempo de balada, dançando no pagode. E eu fui até meus amigos. Com o sangue jorrando. E eu falando pra eles, falei assim, gente, eu levei o tiro, me ajuda, pela mãe. Ele falou, que levou o tiro? Olha lá os caras dando tiro pra lá e assim aqui. E aí eu desmaiei. E aí foi quando eu fui acordar no hospital. Eu, de um lado, meu amigo que tinha me levado do outro, porque quando ele viu o sangue, aí ele desmaiou no hospital. Isso tá parecendo a história da mulher lá do Reinaldo. Que... Ele Desmaiou. porque ele me levou. Ele catou, levou e foi. Eu acho que baixa. Não, o Gano falou assim, levou o tiro mesmo. Pegou, socorreu, eu acho que a adrenalina baixa. Tomba. Só que aí, tadinho, infelizmente, ele não tinha muita amizade com a polícia. Aí o que aconteceu? Quando a polícia chegou, e até explicar o que sim de Que não pouco. foi, ele tinha dado tiro, que ele tava dando a história. E aí ele, fugiu. Fugiu, né? Porque, ele, como ele chegou, viu o sangue, ele desmaiou. E quando eu acordei, nós acordamos na observação, eu estava de um lado dele e do outro, e o povo gritando a polícia chegou, ele pulou a janela e foi embora. Porque, né, tudo bem. E aí a polícia, foi ele que... Eu falei, não foi, eu nem sei quem deu o tiro, mas não foi, ele me trouxe aqui. E até a polícia entender que realmente tinha sido tinha ele. acontecido? Mas aí foi realmente, sim, uma bala perdida. No teu caso, achada. E que entrou. O que tirou o impacto dela? Aí tá, beleza. Aí fizemos aí levamos o tiro e tudo. Aí o médico falou assim, eu acho que a bala não entrou. Mas se entrou, nós vamos tirar. Aí a gente fez o raio-x de primeiro, né? Faz o raio-x. Aí o médico, não, a bala entrou. Mas, só que eu não sei onde ela tá. Então, você vai ter que fazer uma mamografia pra gente saber onde ela tá, né? Então, ela ficou entre a parte profunda da mama, o coração e a costela. Ela entrou assim... a moeda tirou o impacto dela. E ela está aí ainda? Sim, está. Eu tenho ela na parte... Ela desceu um pouquinho. Você não sabia, irmão? Não sabia. Eu lembro disso porque... Nunca ninguém falou isso. Eu tenho ela até hoje. Eu lembro disso por causa que eu fazia parte do grupo de jovens e depois, logo em seguida, a Maria Fernanda... A acho que coordenadora do grupo de jovens foi baleada. Não, a Maria Fernanda praticamente passou em todos os grupos de jovens dando testemunho que Deus tinha... Eu lembro certinho disso. Maria Fernanda, aquela negrinha magrela, cabelinho retinho, assim, cortado, curtinho. Eu era magrinha. Falava tudo, não, porque Deus só pode ter um propósito pra minha vida. Porque uma moeda salvou minha vida. Porque E eu lembro dela, assim, eu lembro a imagem dela falando. Eu lembro até a camiseta do grupo lá de vocês, ela era escrita em verde. Porque eu tava começando a caminhada e pra mim foi muito impactante. Eu falei, nossa, velho, Deus tem alguma coisa. A mulher levou um tiro no peito e uma moeda salvou a vida dela. E o seu Ayrton, na época, ele ficou desesperado. Eu nunca esqueço o que ele falou pra mim. Ele sonhou comigo uma noite antes. Deus falando pra ele que tinha um plano muito grande na minha vida. E ia acontecer alguma coisa e que era pra ele ir lá falar pra mim. E ele foi. Porque aí na segunda-feira, de manhã, ele pôs a dona Eli, doida. Aí eu lembro dele. Ela falou assim, ele queria vir aqui te falar porque ele estava desesperado. E aí ele falou pra mim, ele falou, olha, sabe por que você não morreu? Deus, eu sonhei com isso. Porque Deus falou que era pra mim falar isso pra você. Deus tem um plano muito grande na tua vida. Eu falei, nossa, o que será, né? Eu tô esperando esse plano grande na vida. Mas foi assim. E aí, quando eu fiz a mamografia, tava, né, na parte profunda, aí o médico falou que não iria tirar, porque era mais arriscado tirar, que ele sabia onde ela estava. Para tirar, ele ia ter que abrir e fuçar. Então, que era mais seguro deixar ela onde ela estava, porque o corpo ia
colocar para fora. E aí vinha e coisava tudo e tava tudo certo. Mas na época foi assim. E a O bala senhor tá não aí até hoje. sabia. A gente acha, tá vendo? É coisa que... Mas nunca ninguém me contou isso. Eu falo assim que minha avó foi no hospital 3 vezes me buscar, né? E minha avó falava assim: um dia eu ainda vou vir buscar você morta. Que eu sofri, além do tiro, eu ainda tive 2 acidentes. É, porque ela era da pá virada também, né? A Fer não era Nossa. esse tantinho que é hoje, não. E eu tive um acidente, né? E eu fiquei em coma alcoólico. E o médico... Peraí, então. Vamos por pá. Você teve um acidente que você foi internada. É. E uma outra vez por coma alcoólico. Todo dia parece que ela teve um acidente. Porque ela Não, entrou em eu coma tive alcoólico. 2 acidentes. E um deles eu entrei em coma Um alcoólico. deles você... Tava em coma alcoólico. E aí, minha avó também. E aí, o que acontecia? As pessoas ligavam lá na minha casa, né? E minha avó, eu acho que ela sentia, né? E aí, meus tios não contavam pra ela logo de cara. Aí, meus tios ficavam, né? Aí ela falava assim, não, mas eu vou. É a Fernanda? Não, eu vou, porque eu sei que... você está querendo me enganar. Não, eu vou. Quando eu levei o tiro, ela ficou do meu lado. Podia entrar 2 pessoas, né? Pra me ver. Pois ela não saiu do meu lado, ela ficou o tempo todinho. E aí, na terceira vez, que eu sofri um acidente também, que aí eu machuquei bastante, aí ela falou assim, um dia eu ainda vou te buscar morta. Mas eu falo, por que eu falo Ou isso? seja, você sofreu um acidente, depois do tiro você ainda continuou aprontando. Sim, gente, Não eu falei, eu basta. fiquei um tempo com o pezinho na Mas igreja. era de moto. Hã? De moto. Não, de carro? Eu falo que nós, quando chegar no céu, não vai ficar. O trabalho que nós dá pro nosso anjo da guarda, não vai ficar uma eternidade no purgatório só pro trabalho que nós dá pro anjo Eu sofri um acidente, esse que eu entrei em coma alcoólico. Nós derrubamos o poste da Duque de Caxias. Que vergonha, Francisco. É a época que ele cantou. Era você? Não, aí eu sempre fui muito assim, né, de amigos e tal, e esse casal de amigos, Maria Fernanda, tem a sardinha e a ice tá na promoção no R$1. Vamos comprar para nós fazer um churrasco lá em casa, que eu compro Peraí, o que tava em promoção? sardinha e ice. Pra fazer churrasco. Viu, Jandir? Quiser fazer pra fazer Sardinha. churrasco, sardinha pra fazer churrasco. E ice, Mas ué, vocês não sabem, sabe? não. É uma delícia. Não, mas Na- assim, na- a na- desculpa. Aqui bem. na nossa região, quando vai fazer um churrasco, você que não tá de longe e não sabe, começa-se assando as linguiças, etc. Lá nas cidades, geralmente praianas, se começa a assar a sardinha. Tá, mas a desculpa, a sardinha, vamos E é uma pegar pra fazer delícia. churrasco. É uma delícia. Não, e ele tinha comprado, esse casal de amigos tinha comprado uma churrasqueira. E a gente sempre Queria bebia só junto. inaugurar. Vamos inaugurar. Tava na promoção, quinta-feira. Que mal faz, já é quinta. Nem fim de semana não era. Não, já é quinta, já tá preparando. Aí comprou uma caixa de Vão dar um susto. isopor, Vão dar um gente, susto no grande, fígado. de ice, geladinha. 4 horas da tarde, num sábado, foram me buscar. Vamos que nós vamos entrar de cara pra trás. Vamos embora. E nós bebendo e comendo sardinha e bebendo e tal. Vambora. Eu sabia que sardinha fazia mal. Sardinha é Gente, sardinha é um perigo. Não comprem sardinha. Aí, vamos tomar saideira ali no Chopana. Chegou o Chopana fechando. Vamos tomar saideira. Não, mas pode tomar 2, dá pra vocês tomar. Eu lembro que nós pedimos 2. Eu fui acordar 3 dias depois. Essa cerveja Você não lembra do resto. Essa cerveja devia ter alguma coisa, viu, Jandir? É a sua ideia. Essas 2 cervejas. Deu perda total no carro, aí chamou o corpo de bombeiros, a gente quebrou o poste e tudo, né, tal. Só que o que aconteceu, gente? Sempre tem uma justificativa. A polícia nós subiu a Duque de Caxias, tinha que subir, lógico, ela não desce subindo. E a polícia estava correndo atrás de um carro. E que ela entrou na frente, aí o motorista passou Pra desviar da polícia. bateu no poste. Aí deu perda total, tudo. Aí o médico, aí minha avó lá, e o médico falou: não, eu vou deixar a senhora levar ela para casa. Pode deixar, ela vai demorar uns 2, 3 dias, mas ela vai acordar. E eu acordei 2 dias Na depois. tua casa. Fiquei na minha casa. Eles levaram sem como embora. 2 Olha os irmãos que se arrumam pra comunidade. Eu, não, Deus Ainda não. bem que Deus tem misericórdia e faz as Não, coisas é assim. o que eu falo assim.
às vezes a gente precisa entender qual é o chamado de Deus para a vida da Sim. gente, né? Hoje eu falo assim, não é uma coisa que eu me vanglorio disso. Talvez o senhor não sabe, porque eu não fico contando mesmo. Quem sabe Quem sabe, sabe. sabe. Quem Porque era não da sabe, não, época. É porque era da época. Eu acho que, como o senhor mesmo fala para nós, irmãos, né? O testemunho maior é com a vida. E às vezes a gente não precisa ficar falando. Não, eu E às sempre vezes, falo quando isso. as pessoas olham lá atrás quem era a Maria Fernanda e vê a Maria Fernanda hoje, fala, não, Não, e a gente Deus ri. mudou. Isso é obra de Deus mesmo. E a gente Realmente. ri, não é a risada de se vangloriar. Ah, olha que. Não, é de ver assim, gente, olha como eu tô hoje. Sim. Né? Olha o que eu era. E olha o que Deus fez comigo. Sim, sim. Quem viveu muito tempo comigo sabe, né? Fala, não, Deus mudou. Foi Deus mesmo. Né? Quando último dia que eu trabalhei na Kamenzek, que eu fui na Kamenzek, e quando eu entrei na Kamenzek, eu tava, né, um pezinho no mundo, um pezinho Quantos anos você trabalhou na Kamenzek? 14 anos. 14 anos. E os 4 patrões, né, que eram os irmãos, vieram se despedir. E eles olharam para mim, eles disseram, até eu trabalhei com a mais nova há muito tempo, desde o início, né? E ela olhou e falou assim: quando você entrou aqui, e olha o que você é hoje. Ela mesma falou para mim: olha o que você é hoje. Você tá saindo daqui para cuidar do povo enquanto você fazia, dava trabalho pro povo. Eu falei assim, então, porque ela viveu muitas da minha Das caminhada, assim, né, junto. Eu lembro de você ter falado que você viajou para o Rio Grande do Sul, chegou a morar lá. Como é que foi? Fiquei um tempo lá, né, trabalho. A trabalho mesmo. A trabalho lá. Não quis ficar, não. Eles queriam que eu ficasse, mas não me Já adaptei. pensou a Maria Fernanda arrumando encrenca com os gaúchos? Mas ali ela já tava mais gente, né? Ali já tava Acho que eu já estava mais criada. confortada. Mais confortada. Mas eu não levei desaforo, não, porque gaúcho É assim, grosso. é bem difícil. Não é que eles são grossos, são muito direto, né? E é um país, um estado assim que parece que você não está no Brasil, né? Você não está no Brasil. Não, os estados sulinos, geralmente, pela própria a cultura, colonização, tá? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então é bem diferenciado realmente. Né? Aí eu falei, o quê? Eu vou ficar aqui nada? O meu patrão, você vai ficar aqui mais um mês? Falei, não, eu estou indo embora. Aí eu, ó, tchau, não quis ficar, não. Mas, assim, quem morou lá disse que é muito bom, porque naquela época também, na Kamenzek, eles tinham isso, né? Eles davam... a gente tinha essa questão... Eu não sei como tá hoje. Eu falo daquela época porque eu não sei como tá hoje, né? Já faz 16 anos. Mas, assim, naquela época, a gente tinha plano de carreira. Então, se você era uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que tinha competência, eles sempre davam oportunidades, né? E viajar, ir para outro estado, às vezes ensinar, que nem eu fui mesmo para ensinar o pessoal, como eu era da produção, né? Ensinar o pessoal desde o início até... Então, isso foi muito bom. Então, a gente tinha essas oportunidades. Foi bom, mas na época eu não me adaptei, não. Eu quis vir embora. Não foi o clima. Não. E outra, fica muito sozinho também, né? Fica longe da família é difícil. Longe da família. Tem que ter alguém. E lá era só eu, né? E aí eu tive que começar a fazer amizade. E aí falei, E quando a gente fala dessas questões que a Maria Fernanda viveu, e eu quis provocar essa fala, como a gente sempre fala, o nosso podcast é para levar uma reflexão, né? Porque tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo já passou por coisas semelhantes, né? Onde você fala assim, nossa, olha, Deus pôs a mão ali e me livrou disso. É porque Deus tem um plano na tua vida, né? Deus tinha um plano na sua vida, sim. Deus tinha uma vocação que precisava ser concretizada, né? E que hoje, parte dela, imagino que Deus ainda tem muitos planos, mas que nem a Maria Fernanda, a história da Maria Fernanda não era para acabar ali. Porque quando a gente fala assim, nossa, um tiro, uma bala perdida, pegar numa moeda para tirar um impacto, que aquela moeda salvou a tua vida. Foi moeda. Né? O senhor é policial. Quantos policiais de colete inteiro acabou perdendo a vida por causa de uma bala? Exatamente. Né? Então a gente fala assim, o plano de Deus na vida da gente às vezes nos tira de situações porque nós precisamos seguir aquilo que Deus projetou na nossa vida. Né? Então, quando eu pedi para a Maria Fernanda falar dessa situação, dessas situações, é para que a gente possa olhar para a nossa vida e refletir. Né? Quantas vezes Deus me tirou
do apuro para eu estar aqui. Né? E como é bom ver que você ouviu hoje, a gente vê assim, tua vocação do matrimônio está concretizada. Sim. Você é casada com o Eduardo. Tudo bem que não é lá aquelas coisas, estou brincando, Eduardo. Imagina, Um abraço, gente. né? Tá casado com o Eduardo, é irmã de comunidade. Igual lá quando você tomou o tiro, se alguém virasse pra tua avó, não, calma, ela vai se livrar, porque daqui tantos anos ela vai ser formadora geral de uma comunidade de vida. Não se imaginava, né? E quando eu falo assim que a minha avó falava isso, porque ela... Só que graças a Deus a minha avó não viu. Minha avó me viu bem. Minha avó teve essa graça, eu falo assim, ela... Se teve uma coisa que a minha avó não viu, foi eu morrer de tanta zoadeira, né? Mas assim, Não, minha avó te viu bem, né? Minha avó me viu bem. Minha avó conseguiu ver em mim e falar, não, hoje a Fernanda é outra pessoa, né? Hoje a Fernanda não é mais aquela que eu tinha que ficar morrendo de medo e ficar preocupada, né? Mas eu falo assim, por quê? Porque Deus, né, honra a gente. Eu falo que isso é uma honra pra gente. Ele cuidar da gente em cada detalhe, em cada coisa. Porque você ficar em coma, você fala... como alcoólico, né? Você fala assim, nossa, quanto poderia ter morrido? Porque eu bati a cabeça, os meus amigos que estavam comigo se machucaram, minha amiga quebrou 4 costelas na época. E eu simplesmente fiquei em coma alcoólico. Simplesmente não é tão simples assim, né? Mas, Maria Fernanda, deixa eu te perguntar. Estando na comunidade, Aí eu acho que você pode falar também, ele já falou aqui, mas tanto você quanto o seu marido. É importante as pessoas entenderem isso, né? E eu sei que tanto você quanto ele deram banho doente, trocaram fralda, passaram noite em hospital, HC e etc. E foi pra rua, recolheu gente na rua e tal. E é claro que a gente sabe, todos vocês, o público que nós trabalhamos, né? As pessoas em situação de rua, com todas as vulnerabilidades possíveis, com todas as coisas que podem acompanhar, como as dependências químicas, como o alcoolismo e etc., doenças e tantas outras coisas, né? Então a gente, na missão, faz tudo isso. Mas você, além da formação da comunidade e passando pela... Você substituiu o Marco na formação geral, né? Ele ficou com raiva de mim e quis sair. Então, aí, quer dizer, Fiquei com raiva. Se formou. Ele quase não passa raiva de nós. Passou a formação, fez o compromisso provisório, renovou. Isso os anos foram passando até fazer os definitivos. Mas, concomitantemente a isto, vocês estudaram. Né? Eu queria que você falasse, né? Não é só a Maria Fernanda e o marido dela, ela vai falar dela e do marido. Mas outros irmãos também terminaram o colegial, fizeram faculdade. Eu queria que você falasse esse lado. Eu nunca pensei que eu ia fazer faculdade, né? Eu nunca pensei. Mas chegou um momento na vida da gente, como missionários, que a gente precisava estudar. Sim. Chegou um momento na comunidade que a gente precisava estudar. Que só missionário, só ser um missionário, ou só dar banho, ou só na boa vontade na caridade, isso, para nós que hoje tem muito convênio, não era o suficiente. Era necessário a gente ser técnico naquilo que a gente estava falando. E para ser técnico, a gente precisava estudar. Aí eu comecei fazendo técnico de enfermagem, né? Que era meu sonho. Aí você fez pela Fundação Paula Souza, né? Eu fiz na ETEC. Eu fiz técnico de enfermagem, que meu sonho era ser enfermeira. Quando eu pensei em vir para a comunidade, eu achei que eu ia cuidar do povo, né? Mas desde o início, eu comecei sempre sendo como formadora. Né? Sempre fui formadora. Depois que Deus foi me colocando como cuidadora, tudo, mas de início eu sempre fui formadora. E aí eu fiz o técnico de enfermagem, mas só isso a comunidade também precisava que a gente fosse técnico, né? E aí eu casei, né? E meu marido também, que ele é uma pessoa que eu falo assim ele é muito inteligente, o Eduardo.
Ele é preguiçoso, às vezes, né? Nossa, meu Deus do céu. Eu ia falar, só que ainda bem que ela falou. Não, eu falo preguiçoso não, no sentido pera, assim, deixa eu de explicar. de estudo. Ele não gosta de estudar, ele não tem explicar uma preguiça. coisa aqui agora, não posso perder A oportunidade. a oportunidade. Você que está vendo, que está nos vendo, talvez não vai entender muito isso, mas os irmãos que estão vendo vão nos entender. A Maria Fernanda, ela está em outra cidade, ela não está aqui. E por isso que ela não participa da formação aqui. E esse aqui não quis vir na formação. Não, mas porque eu falei isso. Eu falei, nunca usem essa palavra. Da preguiça. Essa preguiça, né? Os meninos estavam brincando, né? E aí, quando você falou pra ele preguiçoso, eu falei, deixa, eu não posso perder o oportunidade de falar, né? Ele não é preguiçoso, não, gente. Coitado, Eduardo. Conta com a minha Não, é solidariedade. verdade. Não, preguiçoso que eu digo Ele assim, é gente. uma desinteressado. coisa- Ele não não, tem interesse pelos estudos. ele não é uma pessoa. Não, ele não é uma pessoa que gosta de ficar sentado lendo. Ele não tem essa. Ele gosta de sacar Ele gosta de fuçando, fuçar, ele gosta. Só que o Eduardo é uma pessoa muito inteligente. E ele pega as coisas muito rápido. O Eduardo, ele é muito rápido. Eu falo que ele tem uma anteninha, né? Ele é muito rápido, ele pega as coisas. Às vezes, só de você falar para ele, ele já aprendeu muito mais do que às vezes ficar lendo. É nesse sentido, gente. Meu marido Mas ele me não perdoa, Não tá? é preguiçoso, ele só Zero- não tem tanto interesse É. aos estudos. E aí, vamos estudar, nós precisamos estudar. Eu falei para ele, nós temos que estudar, nós temos que fazer um curso, nós temos que ter, porque hoje só a comunidade precisa. Aí ele fez gerontologia e eu fui fazer a psicopedagogia, pensando nos irmãos, né? Como eu era formadora, eu acho que era uma coisa assim. E o público que a gente atende, os nossos irmãos, a maioria vem, né, da rua, e muitos deles traz essa dificuldade no desenvolvimento. Uhum. E eu falei, eu vou trabalhar. E aí, meu marido, ele sempre gostou de cuidar e ele sempre se deu muito bem com os idosos. Ele falou, vou fazer gerontologia. E aí, nós falamos, não, mas só que nós não pode parar isso, porque só a psicopedagogia, só a gerontologia não dava, nós fizemos pedagogia, terminamos o ano passado. Aí vocês dois fizeram, né? Pedagogia também. Junto. E aí, nós estamos pensando agora... A pós-graduação agora, né? juntos, né? Porque eu já gosto um pouquinho, não que eu gosto, mas eu já gosto um pouquinho mais. E aí nós dois juntos, um ajuda o outro, né? Porque ele pega as coisas muito rápido. E eu já tenho mais um pouquinho, já gosto um pouquinho mais, aí um ajuda, aí um ajuda o outro. E a gente estudou junto. Então, assim, irmãos, estudem. Porque é necessário para a missão mesmo, para a gente ser missionário. Não é para fazer graça. Eu sempre falo. Não é para fazer, você tem diploma, você não. É porque hoje a missão porque a comunidade precisa. Porque, por exemplo, você vai fazer qualquer parceria. Para coordenar o serviço, tem que ter o curso superior, senão você não pode coordenar o serviço. Não. E eu digo o seguinte, nós temos aí, às vezes, tantos convites, né, para abrir casa e tal, e eu fico um pouco preocupado, às vezes a gente vai postergando, vai enrolando, porque a gente não tem irmãos preparados. Então a gente fala, tem que se preparar, tem que ser técnico naquilo que faz, naquilo que fala, para poder atender da melhor forma possível e entender primeiro, não só o métier profissional daquela área específica, mas a legislação e tudo mais que implica em tudo isso, né? E quando a gente fala assim de ter necessidade dos irmãos estudarem, é que assim, igual Batatais, nós temos algumas casas, nem todos que estão à frente da casa são irmãos. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é a mesma coisa. Mas sempre que foi instalado Ribeirão, São Carlos, sempre tinha um irmão à frente. Porque né? Então tem algum irmão ali responsável. Aí até Agora, outras cidades, né, igual nós temos, como o Francisco já falou aqui, outros podcasts, né? Cidades longe. Né? Marília. Propriamente apesar de ser uma parceria. Mas, assim, cidades que convidou, mas que de longe, né? Tem cidades do litoral, tem cidades do interiorzão de São Paulo, Paraná. Lá na divisa do Paraná. Então, como que nós vamos para lá sem essa bagagem técnica necessária? Né? Então, porque hoje e isso também ajuda a gente também a melhorar a condição do atendimento que a gente faz nas nossas casas. Sim. Querendo ou não, a gente tem um entendimento melhor de como atender melhor. Porque quando eu comecei, chegava a gente na casa... Força de vontade.
força de vontade. A gente tinha era muito amor, muito abraço, muito seja acolhido, vem, irmão, vamos junto. Hoje, só isso não justifica as dificuldades que a gente encontra no decorrer da caminhada, no decorrer do trabalho que a gente realiza. Então, hoje, ajuda muito quando a gente estuda a entender e a melhorar o nosso atendimento nas nossas casas. E em especial, você que nos está vendo, quando eu falei, fiz questão de explicar qual é o público que nós atendemos, porque realmente é um público que a gente sabe que a gente pode se deparar com 1001 situações diferentes. E eu queria que você contasse uma delas, que parece comédia, né? Mexicana não, mas não é comédia. Mas não é uma comédia, é uma realidade, é um fato que aconteceu. Ela não vai falar o nome do nosso acolhido, tal, etc, tal. Mas que aconteceu porque, eu não sei, não que ele morasse lá, parece, né? Eu não sei se estava lá em Itajuru, não sei como é que foi, né? Que foi na semana que antecedeu um grande encontro que ia reunir muitas comunidades da região, que era o Veni Creator, né? Então precisava que nós mandássemos a nossa Kombi, porque hoje não existe mais Kombi, né? Não se fabrica mais. Não. Mas antigamente, comunidades que não tivessem uma Kombi não era comunidade. Toda comunidade tinha uma Kombi. Nós tínhamos a nossa. Então nós tivemos que mandar uma irmãzinha nossa que chama Lucimar com essa Kombi para dirigir a Kombi, porque essa aqui tem carta, ela dirige moto, mas ela não dirige carro. Agora eu entendi porque ela não dirige carro. Não sabia, tá vendo? De um bom mas ela tem carta. Então, ela era coordenadora e estava com o pessoal lá. Então, quer dizer, você imagina você preparar alimentação para 300 pessoas e ter que ir na cidade buscar lâmpada, buscar gás, buscar comida, buscar não sei o que e tal. Então, eu mandei a perua para lá e foi com mais alguns irmãos para ajudar tudo, preparar o local, preparar tudo, as comidas e tal. E aí eu queria que ela contasse um fato que aconteceu que, olha, presta atenção aí. Aí nós estávamos lá preparando o Veni Creator, né? E o Padre Gil, né? Abraço, Padre Gil. Ai, eu amo meu padre. Esses dias eu vi ele, falei com ele, eu amo ele. Aí ele tinha arrumado um bebedouro para nós instalarmos lá, né? Para acolher as pessoas beber aguinha geladinha e tal. E aí nós tínhamos um acolhido com a gente e esse acolhido passou mal. Médicos. Aí nós, vamos chamar a irmã Selma. A irmã Selma vai levar... Que estava lá para colaborar também. Estava com a gente. Vamos chamar a irmã Selma, que a irmã Selma é boa para isso. Ela já agiliza o negócio, ela já bota para frente e tal. E nós vamos ficar aqui fazendo as outras coisas. Então tá. E aí ela ligou, já tá liberado. Vocês vão vir buscar nós? Tá. Você aguarda um minutinho aí que nós estamos buscando o bebedouro. Daqui a pouquinho nós passamos aí para te pegar. E nós fomos, né? Pegar. A Lucimar foi dirigindo a perua. A perua, eu sentadinha na frente, bonitinha, né? Coordenadora da casa, os outros tudo atrás, entrou a irmã Selma. E aí nós passamos no não estava na perua? Não. Tava na casa. Aí nós passamos na perua, tinha outros, eram os pedreiros que estavam na perua. Sim. Porque nós ia comprar o material para fazer a instalação do bebedouro. Do bebedouro. Tava o irmão Giovanni. Não, o irmão Wesley tava, porque ele foi ajudando a pegar o bebedouro. Não é porque ele conta, ele não ri, ele chora. Aí, então. E nós entramos dentro dessa perua, andamos Cajuru inteiro. Só que nós não percebemos. A polícia estava atrás de nós. A polícia estava atrás de nós. E nós andamos Cajuru inteiro. Foi no depósito, buscou esse bebedouro, depois foi no hospital. E a viatura escoltando. Nós. Só que quando nós entrou lá na São Sebastião, que era onde nós morávamos, a polícia entrou atrás. Aí todo mundo desceu, e eu lá sentadinha, bonitinho, tô descendo tranquilo e calmo. Eu só escutei assim, a polícia falou, quem que é responsável pelo espaço? Aí todo mundo, ela. Eu, que eu fiz? A polícia chegou, né? Pegou o rapaz que nós não sabíamos, aí depois que a gente foi... E aí nós não, aí beleza. Ligamos pro irmão Francisco. Aí nós Deixa eu só fazer um parênteses, por causa que a Lucimar lá conta. O engraçado é assim, porque quem conhece lá Cajuru, nossa casa ela é na beira da pista. Então a polícia ficou seguindo eles. Na hora que eles pegaram a estradinha, a polícia falou assim, eles vão fugir.
Liga silêncio. E a polícia ligou a sirene. A Lucimar achou que eles estavam indo para uma ocorrência. A Lucimar não tinha como sair. Ela começou a acelerar. Eles vão fugir. E quanto mais a polícia acelerava, a Lucimar, você tá com pressa. Mais a Lucimar Ele acelerava. tava numa estradinha de terra, gente, que não tinha como ela sair pra viatura passar. Então ela falou, deixa eu pisar aqui. E ela tentando sair da frente da polícia por fazer, estão tentando fugir. E foi isso mesmo. Aí quando chegou, né, pegou o rapaz, aí depois nós fomos saber. Só que até então, ele perguntou, quem que é o responsável aqui? A senhora é responsável aqui? Eu falei, não, eu sou, mas ó, nosso fundador, ele é capitão da polícia aposentado, e aí eu vou ligar para ele. Quem que é teu fundador? Eu falei, o Capitão Ferreira. Não conheço o Capitão Ferreira. Não sei quem é. Eu falei, agora eu tô perdida. Que essa dava muito certo aqui em Batatais, né? Não conheço, não sei quem é, não. Aí eu falei, ai, meu Deus, eu tô perdida agora. Isso, a Lucimar, ele pedindo o documento, a CNH da Lucimar, a Lucimar não querendo entregar. Não, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Aí o irmão Francisco, a polícia tá. Aí eu ligando, o irmão Francisco, quem foi? Falei, a polícia tá aqui, e não sei o que. Ele quer meu RG, o irmão falou assim, pode dar, Maria. Eu falei, não, mas eles tentam te prender. Não, Maria, pode dar, Maria. Eu não tô tentando prender. Menino, foi um choque. Aí depois que a gente foi descobrir, né, o rapaz tinha furtado o celular, né? Ele foi no hospital, mas ele furtou um celular da moça. E só que horário que foi? Foi a hora, porque quando ele consultou, ele entrou na enfermagem para tomar injeção sozinho. A irmã Selma não podia entrar junto. Não entra, né? E aí foi nessa hora que ele furtou o celular. Só que a moça conheceu e ela falou, é lá dos irmãos, porque lá eles chamavam nós de irmãos, né? É lá dos irmãos, que conhecia nós, né, tudo. E eu entrei lá dentro para chamar a irmã Selma, né? Então ela viu, ela falou, lá dos irmãos. E aí logo ela já chamou a polícia e a polícia ficou rodando para ver o que não, aí imagina o escândalo. Para quem conhece as três irmãs que nós temos, sabe? A Selma, Lucimar, Maria Fernanda. A Maria Fernanda desesperada achando que ia ser presa. A Lucimar não querendo entregar a CNH por causa que ela achou que ia ser multada, porque ela estava correndo, não entendia. E a Selma brava, porque a mulher falou que o rapaz era marido dela. E a Selma é celibatária. Foi. E aí, então, imagina a confusão. E o irmão Francisco tentando apaziguar isso pelo telefone de cá. Não, aí o moço falou assim, quem que é a esposa dele? Ele tava com a esposa. Ela, não sou a esposa dele, não sou a esposa dele, não. Mas falaram que era a esposa. Mas foi muito engraçado. E o duro, o que aconteceu? Nós já estávamos assim meio que desconfiados, porque ele tinha pegado o dinheiro do irmão Giovanni e já tinha pegado o dinheiro da irmã Lucimar. E aí, gente... Tinha pego assim, tinha sumido o dinheiro, ninguém sabia que era ele. Ele que tinha pegado, né? Não era, a gente não sabia que era ele, mas já tinha sumido. E Você a gente estava... nós estávamos desconfiados. Por isso que nós falou, se foi ele, a irmã Selma vai pegar no pulo. Só que aí, como na hora que entrou, a irmã Selma não conseguiu. Mas aí o que aconteceu? Eles não devolvem o documento pra gente. Só que a hora que a polícia prendeu ele, o que a polícia fez? Toma, fica o documento dele. Mas o senhor não precisa? Não, leva o documento. Aí quando nós ficou com o documento. Aí quando nós abriu, o dinheiro estava dentro do documento. Exatamente o valor que tinha subido. Os valores, estavam os dois dinheiro enrolados. Depois, e aí é só coisas que acontecem na comunidade. Ele foi, aí o Padre Gil veio, tudo, né? Foi preso. Que avisaram o Padre Gil, padre, eu não sei o que está acontecendo, mas a perua da comunidade passou aqui a milhão e a viatura atrás. E o Padre Gil foi, tudo, né? E aí o Padre Gil levou roupa para ele, foi lá, a gente pegou roupa e tal, e tudo, né? E o interessante é que a gente depois acabou descobrindo que ele tinha passaporte na documentação dele, porque aí nas coisas dele tava passaporte. Tava todas as coisas ali, né? Bin Laden lá, não sabia. E aí ele pegou e passou uns dias, ele foi lá pedir perdão. Porque ele saiu, né? Ele ficou preso algumas semanas. E ele foi lá pedir perdão, que ele queria o dinheiro para ir embora. Aí, na época, o Padre Gil até deu o dinheiro para ele ir embora. Né? Apesar de tudo, deu dinheiro para ele ir embora. Então, assim, eu falo que é coisa que acontece na comunidade. Por quê? Porque a gente tem tudo para não falar, não vou fazer mais nada para esse povo, né? Mas é essa a nossa missão. A gente precisa entender que é amar. Lógico que na hora eu fiquei com raiva dele, xinguei ele tudo.
Mas depois também a gente precisa entender, né? Nós estamos aqui para isso, é para esse povo. Eu não vejo um povo melhor que esse dentro do nosso carisma. Deus não vai escolher os melhores, né? É nós. E talvez nós sejamos os piores que eles ainda. Por isso que nós estamos aqui. Mas é para esse povo que Deus quer que a gente leve a missão, essa palavra. É esse povo que Deus quer que nós amemos. É esse povo que precisa ser amado. Porque assim como Deus nos ama, e a gente já falava em outros episódios, que Deus não nos ama pelo que nós fazemos ou pelo que nós somos. E nos ama além do que nós somos. Porque pelo que nós somos, nós não temos merecimento nenhum. E Deus ele precisa que esses irmãos que estão na rua, que são usuários, que muitas vezes acabam cometendo ato infracional, precisa ser amados também. Sim. E é para esses que Deus convoca o carisma da Divina Misericórdia para amá-los. Porque ele poderia ter ido embora, mas ele foi lá para se despedir, pedir perdão do que ele tinha feito. Então, eu falo assim, isso são coisas de Deus na vida da gente, para a gente também não ficar só julgando ou criticando, para a gente também poder amar, né? Eu acho isso legal. Mas também teve uma coisa boa, uma coisa também em Cajuru, que Cajuru nós viveu vários momentos, né? Quando o São Sebastião quase caiu também. Teve isso, daí eu estava lá. E também as comunidades, gente. Essa eu estava lá. A igreja lotada. Lotadinha de gente. E aí... Dia de São Sebastião, Dia de São Sebastião. O bispo Dom Moacir celebrando junto com o diácono. Padres, diáconos. Né? E aí chamou nós, né? Os irmãozinhos, para carregar o andor. De São Sebastião. E entrar dentro da igreja. E a senhora acredita que o padre falou que quebrou aquele santo? Quebrou, que arrancou o pé, assim, quebrou do pé. Mas não foi por nós, foi outra vez. E aí, os irmãozinhos, 2 altos e 1 baixinho, que era o Amaral, o irmão Amaral, Giovanni, o Wesley e Giovanni na frente, alto. Um senhor que foi, alto. E o Amaral, baixinho, de um lado. Entrou com esse andor. Né? Na glória do céu, ó São Sebastião, olhai nosso povo, fazei o cristão. Na glória do céu, ó São Sebastião. O santo quase foi. O andor fez assim. Sim, o andor foi. O povo do banco não sabia se tirava o corpo, quando ia cair em cima, se segurava o santo. E o povo grita, foi desse jeito. E o Padre Gil? E o Padre Gil? Aí o povo... E o Padre Gil lá na frente? O Padre Gil, o bispo Dom Moacir começou a rir, pôs a mão na boca, assim, fez... Tipo... Só podia ser ele. Só a comunidade, gente. Mas foi... E foi muito que o povo fez... Eu só não entendo até hoje, porque a gente estava no presbitério, então a gente estava olhando a entrada pelo corredor. Eu não sei como é que aquele santo voltou. Porque a hora que você tomba, para quem sabe que eu tô falando que é um andor, uma imagem grande, o peso vai. Então é muito difícil você trazer de volta. E eles trouxeram de volta. Mas a hora que ele foi assim... As senhorinhas que cantavam, né? Na glória do céu, a São Sebastião. Foi gritando. Isso é muito legal também. Esse dia, o dia que nós foi também no dia de fraternidade. Café. Do café, né? Do chafé. Porque não sabe, eu não sei fazer café, não tomo café. E eu fiz um chafé para meus irmãos. 5 litros. Para meus irmãos, né, da comunidade. E chegar de viagem, tinha gente de São Carlos, Batatais. Falei, vai chegar lado. E... Mas vai ter um cafezinho e tudo mais, né? Ela colocou 1 colher de pó para 5 litros d'água. Aí todo mundo chegava e bebia um golinho. E saía. Falava, nossa, né? Ninguém falava nada. Tá. Mas nós temos um fundador... Que quase não faz nós passar raiva. Então, aí o fundador chegou. Nossa, tem café? Ai, que delícia, eu tomo café. Chegou, vou tomar um café. Pelo amor de Deus. Aí foi a Maria. Mas você deixou a Maria fazer café? Povo, nós ninguém reclamou, todo mundo bebeu café com muito carinho.
Mas ele tinha que Tem que reclamar do reclamar. café. Gente, se vocês vissem o café, Ele tinha que reclamar. Eu fui fazendo. O negão falou assim pra mim: Ó, Maria, você põe tanto de pó, tanto de água. E depois você mexe e coa. Eu falei: é só. Tá bom, então, negão? Tá bom, pode fazer isso aí que dá certo. Aí eu fiz. Não tenho culpa. Ele que passou a medida errada. Ele que passou a receita errada. mas acho que passou de propósito na residada. Não, mas assim, muitas coisas a gente viveu bem, muitas lembranças boas a gente tem, né, de Cajuru. Eu gosto Eu de lembro falar. quando eles iam na pescaria e depois eles iam me convidar, né, pra comer o peixe. Nós O negão pegou um peixinho desse tamanhozinho, um girino. Não, aí nós fomos, né? Aí o negão, sempre o Wesley, né? Uma bolsa desse tamanho, do lado. Todo mundo pegando. Aí todo mundo vinha, catava, era lambarizinho, pagava esse lambarizinho, né? Aí o negão, você tá pegando? Vixe, olha, onde eu tô lá, tô pegando um monte. Tô pegando um monte. Aí o Fernando, eu não pego um, negão, não pego um, meu Deus. Não, senta aí. Aí o seu Carlos foi com nós. Aí o seu Carlos fazia uma comida e ela é muito cheia de óleo, né? E ele falou assim: vou levar uns arroz. Fazer a ceba. Fazer a ceba. E jogou o arroz, o trem saiu numa gordura assim. Foi Poluiu o negócio. Aí eu lembro que o Fernando falou assim: nossa, Maria, isso aí é que nós comemos todo dia. Eu falei: olha aí a gordura. O colesterol. Por isso que eu passo mal. Aí tava zoando e tudo. E não pegava um peixe. Aí veio o negão. Nossa! Eu chamava o Fernando de Nando, né? Ô, Nando, você não pegou, Nando? E aí eu peguei, ó. Aí o Fernando: nossa, negão, você pegou? Quanto você pegou? Aí o negão: peraí, deixa eu... Ai, aqui. Abriu a bolsa, assim, que bolsão mesmo. Catou dois lambarezinhos. Eu falei: negão, você não tem nem vergonha de mostrar, negócio desse tamanho. Ele falou: Olha aqui, Maria, olha aqui. Peguei. Eu sei que na época deu 2 lambarim para cada um, da primeira pescaria que nós foi. Mas era gostoso. A gente fala assim, mas com muita saudade. Esse dia eu estive lá em Cajuru, né? Revi o Tanta pessoal. saudade. E eu falo assim, que o pessoal vê a gente com muito carinho, né? O Eduardo falou assim: nossa, vida, eles gostavam mesmo de vocês aqui. Eles Eu falei: gostavam da "Você comunidade." Tem muito gostava respeito, muito. né? Agora, nós tem que sair de Cajuru, né? Tem. Você veio para Batatais, de volta, né? Aí você ficou aqui no SEC, a Casa de Retiro, até nós chegarmos onde ela está hoje, né? Que é serrana. Que é Serrana, né? Que foi um desafio, uma experiência, mas eu como fundador e moderador geral da comunidade, posso dizer que eu acho assim, é na dificuldade que a gente cresce. Sim, sim. É na dificuldade que a gente aprende. Eu sei que ela não gosta, que ela fica brava comigo, que ela não queria... Mas eu acho assim, ela cresceu muito nesse desafio que foi a coordenação da residência inclusiva. Aí eu disse que a Cajuru vim para Batatais, fiquei... Mas antes até... Antes de Serrana, eu sei que é por causa do tempo, mas tem um episódio da tua caminhada, ainda que curto, que eu acho que a gente não pode deixar passar. Porque você vem de Cajuru, vem aqui para o SEC, que é uma casa de formação. Aqui você permanece um período, e depois que você se forma, que tá tudo certo, nós assumimos um serviço piloto Ah, sim. em Ribeirão. Eu pequei nesse ponto. Desafiador, que foi acolher um acolhimento provisório de uma comunidade indígena venezuelana. E eu sei que foi um desafio gigante. Eu sei que hoje serrana é difícil, mas pelo menos você entende a língua que eles falam. Né? Como que foi? Tem hora que é mais fácil. Como que foi cair no meio de uma tribo com mais de 70 pessoas, falando outro idioma, outra cultura, não entendendo, num projeto piloto que nunca tinha sido feito naquela cidade, no caso que foi feito em Ribeirão? Foi gratificante, apesar de toda a dificuldade. No início foi muito difícil, porque você lidar com um povo estrangeiro, que fala outra língua, que tem outra cultura e, além de, assim, é outra etnia, né? Porque eles são indígenas. Eu lembro de quando a gente foi participar do curso que a gente fez com o pessoal lá de Roraima, para falar sobre etnias indígenas, né? E foi um curso internacional. E a moça perguntou assim para nós: que eles são para vocês, né? Eu acho que o irmão Francisco vai lembrar que ele até participou, Eu né? também tava, foi online. E aí cada um falou uma coisa e ela falou, aí ela olhou pra gente, assim, né? Falou pra gente:
vocês estão esquecendo que eles são uma única coisa, indígenas. Eles têm uma cultura, eles têm uma língua, eles têm uma vida, eles têm uma história. Então, a gente estava lidando com um povo que já tinha uma raiz já e que estava no nosso país, no nosso mundo, um projeto piloto que ninguém nunca tinha trabalhado, que a gente não sabia como ia ser, tivemos que aprender junto, muita coisa a gente aprendeu junto, mas foi muito grande, porque a gente aprendeu, a gente já tinha uma facilidade, né? Por quê? A gente já lidava com o povo já em situação de vulnerabilidade. Sim. Então, aquilo para nós não foi tão difícil ver essa realidade. Mas foi difícil trabalhar com um povo que eles são protegidos por lei, eles têm toda uma etnia, e você ter que aprender tudo isso. Foi muito bom, gente. Porque, falando tecnicamente, nós temos a experiência na assistência social. Sim. Por mais que eles estão em condição de vulnerabilidade, a legislação, a especificação deles ali vai estar muito ligado à questão jurídica, né? Sim. Porque eles são indígenas, são de outro país e são considerados refugiados. Né? Então, muita coisa da assistência não se aplicava ali, né? Então, a gente tinha que aprender muita coisa. Aprender com as mulheres. Quando a gente chegou lá, eles disseram para nós que quem mandava eram os homens. Aí a gente, nossa, é os homens que mandam. Não, quem manda é as mulheres. É uma matriz matriarcal. Elas mandam. Elas são submissas, elas na vida familiar, mesmo. Mostram que elas são submissas para o homem para eles se ficarem, né? Manterem a posição de ser os fortes, os guerreiros. Mas, na verdade, é elas que mandam. Então, uma coisa que a gente saiu de lá assim... Eu só falei, não é que elas que articulam toda a vivência comunitária. Tudo, né? Passa por elas. Se elas não gostarem que você pega os filhos dela, você não pega. Se elas não gostarem que você dê formação para... Nem a gente tinha a Débora que dava aula para eles. Elas não deixavam ninguém. E a Débora, elas tinham maior paixão pela Débora, as crianças amavam a Débora, né? E foi um trabalho, assim, que, modéstia à parte, eu falo em nome da comunidade, que a gente desenvolveu muito bem. Sim. A gente ficou 6 meses, não se conhecia, não sabia nem como que a gente ia fazer. A gente teve 5 gestantes, 5 bebês nasceu com a gente, todas as crianças matriculadas, todas na creche, na escola, todas vacinadas com as vacinas em dia. Lógico que tinha vacina para dar, mas atualizadas, todas as crianças atualizadas, todos com cadastro único atualizados. Nós tínhamos 3 idosos, inclusive 2 já morreram. 2 faleceram já. Já tínhamos 3 idosos. Nós conseguimos o BPC dos 3, que faziam 6 anos que eles estavam em Ribeirão Preto, e eles nunca tinham BPC, a gente conseguiu. A gente conseguiu regularizar quase toda a documentação, tipo a carteirinha de refugiados na Polícia Federal. É muito complicado, por causa disso, Polícia Federal, alfândega, envolve essa interseccionalidade de Polícia Federal, Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, quer dizer, a USP foi muito parceira. Né? Sim. Então, quer dizer, eu falo porque ali teve vários fatos, né? Que vocês me passavam através de relatórios ou das vezes que eu fui em loco, como, por exemplo, né? Primeiro, eles resistiam em deixar que as crianças fossem colocadas na escola. E como é que nós fazemos para que eles não queriam, tem que aprender a nossa língua, tem que aprender a língua de vocês, e vai aquele embate. E aí tivemos que ter aquele jogo de cintura, olha, vocês perdem os benefícios se vocês não colocarem as crianças na escola, porque é a questão dos Bolsa Família, que vocês também acertaram para eles. E aí, quando vocês conseguiram, através da equipe técnica, convencer com que eles deixassem as crianças ir para a escola, aí foram os pais das crianças da escola que não queriam que eles fossem para lá. Isso tem que ser dito, dá um programa só isso, né? A questão da saúde, né? Sim. Eles não queriam aceitar, né? Que vacina, que não tem nada disso, não, mas tem que ter o cartão de SUS, tem que providenciar tudo porque isso. Precisavam entender, porque eles tinham ali também a palavra não é curandeiro, né?
Mas eles tinham a medicina Pajé. deles. Ele ali, tinha a tinha o medicina pajé deles, pajé e etc. Então envolve, é muito... Porque é uma cultura diferente. Gente, a gente falando assim, né? É só quem tá ali. Quem tá. não- A gente E- pegou as gestantes. As gestantes não aceitavam Homem médico. homem médico, mas elas também não aceitavam fazer o pré-natal. Para elas não existia. O pré-natal delas é o jeito que elas viviam lá. Não, e aí, Maria, tem a questão do dia que eu achei que eu ia ser preso ou ia parar no Fantástico, né? Quando vocês me ligam, de uma delas que acho que não sei se não deu tempo de fazer o pré-natal, porque já chegou bem adiantado, não sei como é que foi. Se eu esquecer alguma coisa que você corrija, mas que eu lembro que o marido não queria deixar fazer a cesárea. Acho que não entendiam muito o que era cesárea, né? Ela não queria fazer, ela não aceitava fazer cesárea. E ela queria que a mãe dela, né, porque ela era filha da dona Juana, ela queria que a mãe dela fosse lá para tentar virar o bebê. Só que não ia virar. O bebê tava virado. Por isso que precisava fazer cesárea. E ela não aceitava. E aí que eu falo, né, que graças a Deus a gente tinha 2 profissionais de TO muito boas. Ela pegou o notebook, pôs o vídeo para ela, mostrou para ela por que é que precisava. E eu tô falando isso, gente, não é coisa assim de minutos, não. Não, foi horas. Eu tô falando porque é o seguinte. Horas. Maria, eu tô falando pelo seguinte, porque isso começou de manhã e essa novela foi até de tarde. Por quê? Porque aí falou-se de se acionar o Ministério Público, a polícia, a justiça. Aí o pessoal não sabe fazer. Aí chegaram até um ponto de dizer que eu tinha que assinar um termo de responsabilidade. Eu falei, eu não vou assinar um termo de responsabilidade. A mulher não quer fazer a cesárea, tá ali aquele impasse. Tudo por falta de entender que realmente ela não queria. Mas eles tinham que deixar a gente trabalhar com ela, né? E aí entra o trabalho da TO, né? Que aí a TO pegou o notebook, mostrou, foi mostrando, foi falando, até ela conceder. E foi aí onde ela pôs o nome, né? Foi a primeira bebê que saiu com o meu nome. E aí, depois disso tudo, ela não falava o nome da criança, era uma menina, não falava o nome. Tem que vir alguém aqui para dar alta e ver se ela fala o nome, porque enquanto ela não falar o nome da criança, não tem como tirar ela. Porque não tem como fazer o papel lá, a declaração. Aí vai eu lá, fala assim, aí ela falava, Dina, ela chamava Dina, você precisa falar o nome, que nome que você vai pôr na bebê? Por que você não falou o nome, Dina? Tem que falar o nome, senão não sai daqui. Né? Com jeitinho, nós falando com ela. Aí ela, seu nome. Ai, eu chorei. Aí eu comecei a chorar. Ela falou, falei, meu nome? Vai chamar meu nome? Seu nome, Fernanda. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu já desmontei, né? Porque a gente fala assim, porque eles também não tinham nem compreensão da língua. Não. E você tinha que falar devagar, você tinha que ter paciência, você tinha que ter o jeito. E às vezes as pessoas, principalmente nos postinhos, as pessoas... Quando a gente iniciou o projeto era eles ir até o local, nós ensinarmos eles ir. A gente não tinha que ir. Só que quando chegava nos local, as pessoas... Não tratava bem. Não sabia o que falar, não entendia. E aí, onde passou, né, por várias mudanças o projeto de início, por causa disso, porque precisava-se que a gente fosse para explicar para o pessoal o que era, para explicar para elas. E aí a gente fazia esse trabalho. E aí Deus foi tão bom com a gente também, que aí no postinho entrou uma médica, pediatra na época, e ela falava Arauz. E aí... porque eu só tô... Para você que está nos vendo entender... É porque de repente a gente fala assim, mas como venezuelano? Fala castelhano, e o castelhano a gente entende. Qualquer um entende castelhano. Né? Mas ele não falava castelhano, eles falavam o dialeto, o Arauz. O Arauz. E aí ela falava, e aí ela foi começando a entender. Porque eles têm essa, na escola, dificuldade. Então era tudo leite, né? Leite. Aí a médica fez um documento, que aí a escola teve que começar a dar alimentação apropriada para eles. Porque a médica explicou, gente, vocês têm que entender que eles têm um estômagozinho pelado. Porque a alimentação deles era macarrão, batata, peixe e frango.
Eles não comiam mais nada. E arroz, né? De vez em quando eles não comiam mais nada. Então é o estômagozinho pelado que ela falava. Eles não é acostumado igual o nosso. Aí vem nós, eles não comiam carne vermelha, não come carne vermelha, come isso, come aquilo, eles não vão comer. Detalhe, Bolo, Não, isso eles vão também. passar mal. Então aí foi preparado E uma detalhe, esse alimentação. macarrão não é um macarrão igual a gente conhece. Não. Esse arroz não é igual a gente conhece, cheio de tempero. Não, é algo muito... Arroz. Essa batata, igual a gente tá pensando. Não, é tudo coisa muito própria. Mas, ó, o nosso tempo tá andando e a gente não pode encerrar Onde ela sem está. você falar onde está. E só também para pontuar, esse projeto foi por 6 meses e ele se encerrou por falta de verba pública naquele Sim. momento. Depois o Ribeirão conseguiu se organizar, tudo. Nós não tivemos interesse mais em dar continuidade com o Da projeto, forma porque não como- tinha a certeza da continuidade, né? E então a gente preferiu não dar continuidade. Mas por isso que nós deixamos esse Em projeto. serviço. E hoje, depois dessa experiência, você voltou um pouquinho para Batatais, e aí surgiu a oportunidade de você estar indo para a sua querida Serrana. Estou em Serrana, na residência inclusiva, né, com pessoas com deficiência. Foi, assim, maravilhoso, né? Eu falo que é meus filhinhos, né? Que tá lá. É desafiador, né, fundador? Muito desafiador, gente. Né? Ele sabe, né, das minhas dificuldades, mas, assim, nós estamos lá, é missão. Eu falo isso porque daria outro programa, que talvez o Marco possa organizar, né? Sim. Chamar pessoas especialistas para falar disso, porque nós que trabalhamos com a área da assistência social, nós somos igreja e trabalhamos nesta área da assistência social, nós somos muito incompreendidos, e não só porque somos igreja, mas quem trabalha na área social, principalmente quando a gente fala dessa interseccionalidade, principalmente com saúde. E as residências, inclusive, hoje, elas padecem. Me desculpem, mas elas sofrem. Justamente porque muitas pessoas não entendem o que é uma residência inclusiva. As pessoas não sabem hoje o que fazer com a questão da saúde mental, né? E aí acontece que as pessoas esquecem também que, em relação à saúde, os quadros evoluem. Porque é a mesma coisa também com os idosos. Né? Nós temos esse dilema, porque, por exemplo, vamos pegar as pessoas em situação de rua, estão com 55, 56, eles vão fazer 60 anos. E aí eles serão idosos. E aí é uma política completamente diferente. E assim também, as pessoas que têm comprometimento psicológico, psiquiátrico, né? Se for só o comprometimento físico, da deficiência física, aí nem tanto, né? E Mesmo até mesmo Agora, a deficiência intelectual, que mesmo ela a seja uma leve, deficiência leve, ela pode a moderada, a gente consegue. Não, mas eu digo assim, mas a Ela gente precisa ver que ela pode evoluir para grave. Porque o que acontece? A residência inclusiva, vocês me corrijam, porque eu não sou assistente social, sou advogado, a residência inclusiva, ela tem esse público específico, a deficiência física, a deficiência mental leve e moderada, é isso? Moderada. No caso da deficiência cognitiva mental, sim. A residência inclusiva ela tem o usuário, ele tem que ter essa questão de ser incluído na sociedade. Então, tem uma pessoa totalmente acamada. É público de residência inclusiva? Não. Não, eu digo assim. Porque tem o uma pessoa que trabalho com da uma pessoa- residência aí é que eu estou dizendo para você, a pessoa está com esquizofrenia, devolver tá com essa não sei o quê, pessoa, tirar ela do isolamento social. Então, incluir. Então, na residência inclusiva, a gente precisa devolver esta pessoa para a sociedade. Ela não tem família. Tudo bem, mas ela tem que estar incluída na sociedade. Ela tem que fazer parte. Ela continua acolhida na Então, residência. Mas ela tem que incluída fazer no parte. porque nós Agora, temos- se eu tenho uma pessoa que eu preciso colocar ela em isolamento, que é, é a palavra que a gente usa, né? Que às vezes ela precisa ficar imobilizada. Ou ela não pode sair para a rua Não, porque então, ela mas corre risco. Ela não ter. A gente entende que a deficiência dela sobressai a residência Então, mas inclusiva. o que eu quero dizer, o que eu quero que vocês entendam, que a minha crítica é essa, é que muitas pessoas, às vezes, elas são acolhidas, e naquele momento do acolhimento, ela era público nosso. Isso. Sim. Só que ela evoluiu o quadro. Sim. Agravou o caso, então ela deixou de ser pública. Aí ninguém pega. Aí é um Deus nos acuda. Sim. Aí porque ela vai passar a ser muito mais paciente da saúde do que da assistência. Porque enquanto ela está nesse
quadro que se enquadra que nós falamos aqui, ela é das duas pastas, sim. Mas é aquela pessoa que ela consegue ir ao mercado sozinha. Aqui nós temos que vão para a escola sozinho, vão fazer judô sozinho, vão namorar, aqueles que estão na idade para isso e tal, etc. Agora, a partir do momento que aquela pessoa... porque a residência, por isso que tem esse nome, é a casa dela. Tanto é que não pode pôr placa, não pode pôr nada ali. Ela tem um quarto, ela tem a cama, ela tem as coisinhas dela. Agora, a partir do momento em que ela não pode fazer isso, porque ela vai agredir a pessoa na rua, porque ela não consegue, ela vai ser atropelada, porque ela vai dar um surto, então a gente precisa começar a pensar isso. Então, aí está o desafio das residências inclusivas, que não somos só nós que enfrentamos esse problema. Isso é o Brasil inteiro. Isso é o Brasil inteiro, mas infelizmente o nosso país, pelo amor de Deus, em matéria de lei, não é para amadores, né? Não é para amadores. Esses dias as legislações técnicas, elas não se conversam ainda, existe uma... Não conversa entre si. Existe ainda um estigma muito grande para serviço de acolhimento, e isso o senhor mesmo vive corrigindo, que muitas vezes as pessoas vão, algum usuário nosso vai numa UBS, um serviço público, está numa loja, a pessoa pergunta, fala assim, você está internado aonde? A visão que as pessoas ainda têm, isso de uma maneira geral, e isso segue, infelizmente, no âmbito judiciário, no âmbito da saúde, tudo, é que o acolhimento é uma internação, e não é internação. Ou uma institucionalização. Aquela pessoa ela tem que ficar institucionalizada. Mas e aí, fechado, internada. Fechado, né? Porque a internação justamente é estar interno de algo. Não sai. E não sai. Hoje o acolhimento, hoje a assistência social, ela rompeu com isso. Essa perspectiva de um interno não existe mais na assistência social. Não existe mais nessa política. Por isso que a gente fala muito nessa questão da residência, que é um caso da gente estudar muito, né? Até eu falo assim que muitas pessoas, a gente tem entrado, até às vezes eu comentei com o irmão Francisco, muitas pessoas têm entrado em contato com a residência em Serrana, porque pelo nosso Instagram e tudo, né? Esses dias nós recebemos o contato da residência inclusiva de Bebedouro. E elogiou muito o nosso trabalho. Aí eu falei um pouquinho da comunidade, falei que nós tínhamos a residência aqui, mas ela falou, nós acompanhamos muito o trabalho de vocês aí e tal. E eles têm essa dificuldade. Só que o que acontece? Eles nos convidaram para fazer o quê? Sermos os iniciadores de um diálogo estadual da residência inclusiva. Por quê? Por causa desse fator. Porque todas passam pela mesma coisa. Então, ou seja, eu hoje, a Maria também, a gente passa o nosso tempo, e grande parte desse tempo, nas barras do tribunal. Não. Então, é ofício de juiz, Ministério Público, a gente fica amigo desse povo agora, né? É vigilância sanitária, é polícia militar, é polícia civil, é fórum, é Ministério Público. Então, nosso métier está sendo esse. Por quê? Porque são os embates que tem entre o poder público, entre o conselho, entre não sei o quê, que não entende, porque um fala que o outro fala que não é, o outro fala que pode. Aí a Secretaria da Saúde quer lavar a mão, aí o outro fala, não, você que é o responsável. E aí a vigilância não dá o alvará, porque esse público... Me gela a espinha quando o irmão Francisco fala assim, preciso que você faça um cálculo para uma residência inclusiva de tal cidade, porque o juiz determinou a abertura. Por que me gela a espinha? Porque geralmente essas determinações é para um público que não é de residência inclusiva. De residência terapêutica. Porque as pessoas que determinam isso, muitas vezes, não têm essa noção. Então eu falo assim, meu Deus, lá vamos nós de novo. E aí eu falo, esse dia eu falei isso, né? Eu falei assim, nego falou assim, nossa, mas você decora na cartilha. Decorei a cartilha, eu fui obrigada a decorar a cartilha de residência inclusiva. Por quê? Qual que é o primeiro passo para a abertura de uma residência inclusiva? Ordem judicial, beleza. Mas espera aí, vamos dar a contrapartida nós e explicar, porque muitas vezes também, eu falo isso que aconteceu com a gente lá em Serrana, às vezes o Ministério Público não conhece o serviço. Nós lá em Serrana tivemos que algumas coisas explicar como funcionava. Por quê? Porque eles precisam entender que não é um serviço desse jeito ou daquele jeito. E aí eu falo o quê? Quando a gente fala explicar, aí lá na cartilha fala o quê? Primeira coisa que se faz, o mapeamento. Você precisa ter um mapeamento.
tanto da saúde quanto da assistência. Porque Para tá você entender se é público realmente de uma residência inclusiva Ou se é terapêutica. ou terapêutica. Ah, mas eles é público de residência terapêutica, mas a residência terapêutica é para tal serviço. Então, abra a residência porque, terapêutica assim, para aquele serviço. Eu não sou especializado na área da saúde, na parte de acolhimento, tá? Na área social dentro da saúde. Mas a residência terapêutica tem algumas condicionantes dentro do SUS. Né? Então, não é mais fácil abrir um serviço na assistência social do que na saúde. É mais fácil, vírgula. Não é. Mais barato. Também. E aí, também. o que acontece? Só que esse diálogo tem que se abrir também, Marcão. Precisa, urgente. Gente, por quê? Tá, a saúde tem esse aspecto, beleza. Só que a saúde, por exemplo, a residência terapêutica precisa ter internação. Não lá na cartilha nova, tá? Prioritariamente que venha regresso de internações psiquiátricas. Não é exclusivo. Não é exclusivo, é prioritariamente. Aí que a essa saúde palavra alega que é exclusivo, não é. E aí a gente precisa entender o quê? Concordo. Só que não fica mais na internação psiquiátrica. Então, como é que eu vou fazer? Então, não é prioritariamente. Então, o que eu preciso entender? Que também pessoas que não estão internadas a longo prazo também têm condição e direito de ter uma residência terapêutica. Né? É um serviço que é caro? Mas se entendendo o público e o perfil que vai mudando, a gente precisa entender isso. Isso é um diálogo que precisa ser realizado, urgente, porque todas as residências inclusivas que eu tenho, todas não vou exagerar, algumas que eu tenho conhecimento, a grande maioria passa por essa dificuldade. Muitas delas, eu acho que o Brasil vive uma fase de judicialização geral de tudo, e aí é cobrado uma coisa que nós, da assistência, não conseguimos oferecer. Então vocês não têm que executar. Não, porque não é nosso. É a mesma coisa para eu pedir para um pedreiro fazer uma cirurgia de coração numa pessoa. Entendeu? Ele é bom para levantar parede. Agora pede para um médico levantar uma parede. Também não vai saber. Então vamos deixar cada um na sua opção. Gente, mas aqui não vamos entrar em debate político. Eu só queria falar, né, que nem foi falado do projeto dos Araus, foi falado também de Serrana. Eu, Maria Fernanda, né, tive que aprender muita coisa. Aprender leis, aprender normas, aprender tudo, né? E isso é muito bom. Só que, por isso que a gente fala, né? Precisa estudar. Se a gente não estudar, infelizmente, só a boa vontade de ser missionário. Não. Eu tinha tanta boa vontade, mas só isso não. Se não tivesse ido só na boa vontade, nós estava tudo preso. A gente precisa. Por quê? Para também dar direito e voz a esse povo. Conseguir atender. Hoje, na residência inclusiva, eu vejo o quê? A pessoa com deficiência, ela não tem voz. Nenhuma. Ela não é invisível, nós a fazemos invisível. Apesar de tudo que a gente bate no peito, que a pessoa com deficiência ela tem acessibilidade, ela tem isso, ela tem aquilo, não, ela é invisível. E aí as residências, que eu tenho conversado assim, todas também falam a mesma coisa. A gente está dando voz a esse público. E é o que a gente está fazendo em Serrana. Né? Eu acho que dando voz... Eu falo nós porque não sou só eu, né? Eu falo que eu tenho uma equipe lá que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, essa equipe está sempre junto, né? A gente está lutando ali, a gente já passou por várias barreiras e estamos ali, né? Então, eu falo assim, quando eu falo nós, eu falo dessa equipe. Então, nós estamos ali tentando dar voz. Muitas vezes eu falo assim que a gente está ali por eles. Só por eles, né? Que eles não tem ninguém, é só nós. Se não fosse só nós, né? Então, isso me fez aprender muita coisa, mas eu falo isso por meus irmãos de comunidade, né? Não só como formadora, que eu também não falei muito, mas eu sou formadora, eu amo ser formadora da comunidade, é uma coisa que eu sempre gostei, luto muito, né? Parei de brigar um pouco com o meu fundador por causa disso, mas vou brigar com ele em janeiro. Em janeiro só, né? Não vai brigar. Mas eu falo assim, eu gosto muito, mas eu falo isso muito para meus irmãos, né? Estudem, se dediquem, porque a missão precisa da gente. E se a gente quer ser missionários da CMDM, vamos precisar
crescer nessa área. Amém. É isso aí. Fer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por ter vindo aqui partilhado um pouquinho da tua vida, um pouquinho da tua experiência, falar dessa caminhada vocacional. E eu queria que você deixasse aí o seu recado final antes do irmão Francisco nos dar a bênção. Recado? O que eu falo? Já falei tanto, né? Não, mas eu vou falar assim, gente, ó. Principalmente para os vocacionados, né? Eu gosto dos meus irmãos vocacionados, quem tem uma vocação e gosta de trabalhar com os vocacionados, porque os dinossauros já passou a época. Mas eu vou falar para vocês, meus irmãos, ó, eu contei um pouquinho da minha vida aqui, às vezes vocês não vão ver eu falar muito disso, porque não me orgulho muito do passado. Mas não é o meu passado que me reduz. Eu acho que o passado fica para trás e a gente tem que olhar para frente, porque a gente tem um Deus que ama a gente. Muito mais do que a gente imagina. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui falando, bonitinho, né? Para quem me conhece, eu só falava na gíria. Eu nunca pensei na minha vida que eu iria deixar a gíria de lado ou que eu iria falar. Ainda tenho o meu português meio fraco, mas eu nunca pensei. Mas não desistam, meus irmãos. Lutem. A vida não é fácil. A caminhada não vai ser fácil. CCMDM não é fácil. Mas é muito bom. Deus está aí para nos ajudar, né? Amém. Irmão Francisco, obrigado por mais esse dia, mais essa noite. Então, nos dê a bênção, fazendo favor. Vamos pedir a Deus a bênção para todos nós, né? Para as nossas famílias, ao encerrar este nosso programa de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São José, o seu castíssimo esposo, São Carla Cuti, patrono desse estúdio, desça sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias e sobre as vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Semana que vem te espero aqui de novo, entre irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.